Essa é a história de Lee Seo-jun, que virou o mais forte do mundo simplesmente cultivando com seus monstrinhos de estimação e até evoluindo eles. Tipo aquelas abelhas venenosas que viram uma abelha robusta. Quer dizer, uma abelha fofinha com jeitão humano. Só que nem sempre foi assim pra ele. Tudo começou há 10 anos, quando uma misteriosa torre negra apareceu em todo lugar. A torre era tão resistente que nem uma bomba nuclear conseguia destruir. Um dia, as pessoas começaram a sair da torre e compartilhar suas experiências com o mundo, em detalhes. Depois elas disseram que foram sugadas por um portal e acabaram lá dentro dele. Ao entrarem na torre, elas ganhavam poderes inacreditáveis. Se a conquistassem, poderiam levar grandes recompensas e itens míticos, como um bilhete dourado que deixava pessoas comuns entrarem e também despertarem poderes. Nosso herói Sejun sonhava em comprar um bilhete e entrar um dia, mas de repente um buraco negro apareceu bem ali atrás dele no meio do vazio. Assustado, Sejun encarou o buraco, com o coração disparando pela chance de realizar o sonho de verdade. Ele fechou os olhos, achando que seria engolido como os outros. Mas, para surpresa dele, o buraco negro não tinha levado Sejun para lugar nenhum, para canto nenhum. Confuso e alarmado, ele murmurou: "Por que ainda estou aqui?" Antes que desse tempo de pensar direito, o buraco começou a encolher. "Não, meu futuro!" gritou desesperado. Sem querer desistir do sonho, decidido a entrar na torre a qualquer custo, Sejun se jogou no buraco negro com tudo, sem a menor noção, sumindo na escuridão. Sentia o coração batendo forte no peito, imaginando onde iria parar. Quando finalmente emergiu, ele estava confuso e desorientado, porque no primeiro andar da torre deveriam existir lustres luxuosos iluminando tudo ao redor. Mas aquele lugar era uma caverna de rochas, com a única saída sendo um buraco no teto. Frustrado, ele gritou: "Onde diabos eu estou preso e sozinho?" Nosso protagonista se viu numa situação desesperadora dentro da torre misteriosa que tanto queria entrar. Ele passou o dia inteiro procurando uma saída sem parar, e para decepção dele, a única era o buraco lá em cima. Mesmo assim, teimoso, ao escalar a parede para alcançar a abertura, o buraco no teto parecia impossível, a menos que ele fosse o Homem-Aranha. Enquanto pensava no próprio destino, o alarme do celular tocou bem alto de repente e o assustou. Mesmo perdido naquele lugar estranho, o alarme confirmou que fazia exatamente um dia desde a chegada. Com fome e desnorteado, ele vasculhou seus poucos suprimentos. Apenas uma garrafa de água, 27 tomates cereja, 10 cebolinhas, 7 abóboras, batatas doces e uma maçã lavada. Precisava fazer os mantimentos durarem o máximo possível. Então decidiu comer a maçã primeiro, sentindo a doçura e o alívio momentâneo que isso trazia. E cada mordida nos outros vegetais crus dava um prazer inesperado, com sabores e texturas virando uma surpresa deliciosa. Depois de comer uma batata doce e 5 tomates cereja, Sejun pegou uma cebolinha e enterrou a parte branca da raiz na terra macia, onde a luz entrava. Em seguida, plantou 2 batatas doces do lado esquerdo e tomate cereja do lado direito. De repente, o chão sob os pés do protagonista tremeu violentamente, e a onda de choque percorreu seu corpo, fazendo-o estremecer de dor e confusão. "O que está acontecendo?" murmurou enquanto tentava se recompor. Ele notou que a luz que vinha do teto da caverna tinha virado um azul sinistro. Seus olhos se arregalaram em descrença quando um dragão negro colossal apareceu no céu, bem acima dele ali, e o rugido reverberou por toda a caverna. A visão da criatura majestosa voando, banhada pela luz azul, deixou ele maravilhado naquele instante. Antes de conseguir processar aquilo, sua visão turvou e ele desmaiou por completo. Ao despertar, o protagonista ainda tentava se orientar. Ficou surpreso ao descobrir que tinha ficado inconsciente por 2 dias inteiros. O choque só aumentou quando ele se virou e encontrou uma árvore adulta atrás dele. Ali mesmo. "O quê? Uma árvore? Não era uma cebolinha que eu plantei? Quando ela cresceu tanto? Será que cebolinha cresce desse jeito em 2 dias?" pensou. Ele não conseguiu evitar a dúvida. Será que o poder misterioso da torre afetou não só a cebolinha, mas também a outra árvore? Para a surpresa dele, além do que tinha plantado, ele viu que 52 brotos de tomate cereja também tinham surgido. Decidido a aproveitar os novos recursos, começou a colher a cebolinha gigante. A tarefa foi mais difícil do que ele imaginava, mas no fim conseguiu colher toda a safra. Curioso com o sabor daquela planta estranha, deu uma mordida cuidadosa. Só que era tão ardida que seus olhos lacrimejaram e o rosto ficou vermelho. Na mesma hora, correu para o lago ao lado e bebeu um pouco de água para se acalmar, jurando que nunca mais comeria aquilo cru. Para aliviar a língua, ele começou a comer tomate cereja, achando que o sol nunca se punha ali. Só que não era isso. O fenômeno da lua azul acontecia no 10º andar e mergulhava tudo numa escuridão temporária. 10 anos se passaram desde o surgimento da torre, e a Guilda da Fênix conseguiu limpar até o 37º andar. Quase não havia informações sobre os andares acima do 30º, mas ele sabia por vídeos do YouTube que esqueletos vagavam pelos andares. 10 goblins. No 11º andar tinha goblins, no 20º havia orcs, e do 31º em diante, monstros-aranha. O que deixava Sejun encucado era o dragão. Ninguém mencionou dragões nem criaturas tipo lagarto na torre. "Em que andar eu estou?"
Ele se perguntou deitado. Imaginou se estaria num andar tão alto que ninguém tinha alcançado. Nesse instante, gotas de água caíram no rosto dele e ele se levantou rápido. Estaria chovendo na torre? Ele ouvira dizer que o clima era sempre agradável e, ao olhar para cima, o céu estava limpo. Mesmo assim, ele viu algo se mexendo rápido bem ali e crescendo. Assustado, achando que podia ser um monstro, a criatura se aproximou e revelou ser um coelho fofinho, babando na plantação. Sejun ficou surpreso e se perguntou se o coelho também era um monstro de verdade. O coelho pulou do teto e ele correu para pegá-lo, mas o bicho usou a cabeça dele como trampolim e pousou no chão. Em seguida, pulou até os pés de Cebolinha ali mesmo, e Sejun percebeu que aquele coelho era diferente. O coelho apontou para os pés de Cebolinha e logo perguntou se ele podia comer. Ele respondeu e entendeu que o coelho queria comer. Arrancou uma folha de Cebolinha e entregou ao coelho, que a aceitou rápido. Enquanto o coelho devorava a folha, Sejun disse que podia comer mais se quisesse. Ele percebeu que as plantas já tinham crescido de novo, e nesse ritmo, teria que colher 2 vezes por dia. Só que o coelho começou a falar, e Sejun notou que não era com ele. Ele olhou para a entrada da caverna e viu outra coelha se aproximando. Ela pousou e entregou um chapéu de palha à primeira coelha, e um regador, e os dois ficaram na frente dele. Sejun se surpreendeu ao ver outro coelho e pensou que os dois deviam ser parentes. Ele perguntou se eram casados, e eles confirmaram na mesma hora, sem hesitar. No dia seguinte, vemos os coelhos mexendo na terra felizes, enquanto Sejun pensa em como tudo isso aconteceu. Ontem, depois que se apresentaram, eles disseram que queriam morar na caverna junto dele. Eles estavam tão fofos tentando convencê-lo que Sejun sentiu que podia morrer de tanta fofura. Ele aceitou o pedido deles com uma condição. Disse que não poderiam morar ali de graça, mas que se ajudassem na fazenda, ele deixaria. Sejun achou que isso ia desanimar um pouco, mas em vez de hesitar, eles pularam nele e começaram a se aconchegar. Agora ele está sentado no canto, observando os coelhos trabalharem. Ele acha que eles estão usando a fofura para controlar ele, mas deixa passar. Antes de prosseguir com o vídeo, vale dizer que deu muito tempo e esforço para fazer tudo isso aqui. Então se você ainda não fez, lembra de deixar seu apoio para mim, porque isso realmente exigiu muito tempo e esforço. Deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, por favor, de coração. Eu agradeço demais a todo mundo que apoia esse canal. Sem vocês, nada disso sai do papel. Sério, de verdade mesmo. Agora sim, voltando para a história. Sejun pergunta se as ferramentas que eles usam são itens especiais. O coelho marido tem um regador que parece ter água infinita. E Sejun não tem certeza, mas a coelha esposa parece ter um bolso mágico com todas as ferramentas da fazenda lá dentro. Sejun admite que está morrendo de inveja e queria muito ter um assim. Que cena boa! Os coelhos terminaram de colher as cebolinhas e estão loucos para mostrar pro Sejun. Ele manda eles secarem as cebolinhas e vai checar o resto das plantações. Mas os dois ficam encarando ele com olhos ansiosos, quase implorando. Eles fazem uma pergunta, e Sejun entende na hora o que eles querem saber. Ele diz que eles passaram no teste e agora podem morar na caverna. Os coelhos pulam de alegria com a notícia, começam a tagarelar, correm para um canto da caverna e gritam bem alto: Sejun! 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 Sejun fica pensando o que eles estão aprontando agora. A esposa entrega uma pá pro marido e ele começa a cavar sem parar. Em pouco tempo, ele monta uma casinha para os dois ali dentro, de barro e folhas, bem ajeitadinha. A esposa coloca uma coroa de flores na porta e chama o marido para entrar. Mas ele está acabado de tanto cavar e construir, quase não se aguenta em pé. Sejun se aproxima e elogia. O coelho marido foi brabo por levantar uma casa tão rápido. O coelho faz joinha, orgulhoso, como se dissesse pronto. Mas aí sente a mão da esposa no ombro. Ela está corada, com um sorriso tímido e aponta fofinha para a porta, insistindo. O marido fica apavorado, com cara de quem sabe o que vem aí. Mas a esposa puxa ele para um momento de amor. Sejun ouve os barulhos vindo da casa e deseja boa sorte pro coelho. Mas por dentro chora de inveja por ele ter uma esposa. Só que isso passa rápido e Sejun volta pro canto dele. Ele diz que era um tédio ficar sozinho na caverna, e que agora, graças aos coelhos, tem companhia e algo fofo para cuidar. Então ele se joga na cama feita de folhas de cebola e descansa mais confortável. Em certo momento, ele sentiu o cheiro de queimado, e do nada, as costas começaram a arder. Sejun levantou num pulo e rolou no chão, jurando que estava pegando fogo. Ainda sem entender, ele olhou ao redor e viu o motivo. A garrafa plástica cheia d'água estava funcionando como uma lente, queimando as folhas secas de cebola. Sejun tinha visto num programa famoso de sobrevivência que esfregar 2 folhas secas podia fazer fogo. Ele tentou por horas e não conseguiu. As mãos estavam doloridas, o suor escorria e o tempo ria dele. A frustração e a decepção só aumentavam. Mas quando ele já ia desistir, uma faísca minúscula apareceu. E a animação voltou na hora, no peito, como se fosse milagre. Ali mesmo. Curiosos com a bagunça do Sejun, os coelhos saíram da toca para ver. Ele pediu ajuda para soprar as brasas, enquanto usava a garrafa como lente e mexia nas folhas secas. Os 3 insistiram juntos e finalmente as folhas explodiram em chamas. Vitorioso, Sejun ficou feliz demais por ter aprendido a fazer fogo.
Ele decidiu cozinhar as cebolinhas no fogo aberto. Assou um talo, tirou a casca queimada e deu uma mordida bem de leve. Para surpresa dele, a cebolinha cozida ficou tão boa que ele soltou um grito de alegria, dizendo que estava deliciosa de verdade. Na mesma hora, e já foi assar outra. Os coelhos, curiosos com a mudança absurda do sabor, resolveram testar também. Eles assaram uma folha e quando provaram, os olhos brilharam com a felicidade de sentir um gosto novo e gostoso. Sejong ficou feliz porque pela primeira vez em dias ele comeu até ficar cheio. Depois de descobrir o fogo com a ajuda dos coelhos, ele fez tochas com folhas de cebolinha e espalhou pela caverna. Isso facilitou muito se mover por ali, especialmente nas partes mais escuras, como perto do lago. Ele estava próximo da água com uma tocha na mão quando viu algo se mexendo lá dentro. Um peixe saltou bem rápido e Sejong tomou um susto tão grande que quase não desviou daquela boca aberta. O peixe pulou com tanta força e caiu em terra firme, sem conseguir voltar para a água. Foi a primeira vez que Sejong viu um peixe naquela caverna. Ele pensou se o bicho tinha sido atraído pela luz da tocha, e estava certo. Assim, Sejong descobriu que existiam peixes ali. Ele matou o peixe e assou no fogo, até a pele ficar dourada, crocante e soltando um cheirinho bom. Mesmo sem tempero, ficou muito gostoso, e Sejong viu os coelhos babando e pedindo a parte deles. Ele ficou chocado porque não esperava coelhos comendo carne, mas como eles eram basicamente monstros, ele achou que fazia sentido. Alguns dias depois, a lua azul voltou e Sejong percebeu que nesse andar ela aparecia a cada 30 dias. Ele usava um notebook e um carregador portátil para manter o celular e acompanhar a data, mas os dois já estavam no limite e ele não conseguia mais usar. Então Sejong começou a riscar os dias na parede da caverna com uma pedra. Já foram 61 dias, ele disse. E alguns dias atrás rolou algo insano. Sejong viu o coelho marido exausto saindo da casa e sem perder tempo, um monte de coelhinhos saiu correndo. Eram os filhotes do casal, que tinham nascido recentemente e já estavam apegados ao Sejong, que virou tipo um tio para eles. E parecia que eles tinham decidido que ele era o colchão oficial da turma. Os coelhinhos correram direto nele, pularam com tudo e derrubaram Sejong no chão. Era fofura demais e ele não se cansava. Mesmo com eles mordiscando o rosto dele, Sejong ria e curtia a companhia. Ele olhou para o coelho marido, claramente sem dormir direito, e disse que criar filhotes devia ser puxado. Mas para agora, ele cuidaria dos bebês por um tempo, e o casal poderia descansar e tomar café da manhã. Os pés de tomate cereja começaram a florescer, e Sejong levou os coelhinhos para ver. Os bebês brincavam pela fazenda enquanto ele inspecionava as plantas. As flores abriram e, mesmo sendo de tomate, Sejong achou que tinha um jardim cheio de florzinha bonita para todo lado, que viraria fruto, só que precisava polinizar, e ele teria que fazer isso na mão. Sejong usava um galinho para polinizar as flores, mas tanta flexão e tanto esforço já estava cobrando o preço nas costas dele. Um coelhinho enfiou o focinho numa flor e saiu com o pólen grudado na cara. Ele espirrou e Sejong começou a rir, mas então Sejong percebeu uma coisa: os pés de tomate finalmente começaram a dar frutos. Depois de tanto tempo, o trabalho duro estava aparecendo. Sejong comemorou os primeiros frutinhos e dançou feito criança, rindo alto com os coelhinhos. Na véspera da lua azul, Sejong se preparou para aguentar. Ele apagou o fogo e guardou um pouquinho de folha ainda acesa para reacender depois, sem perder tempo nenhum. Ele vestiu roupas improvisadas de folhas de cebola, achando que isso bastaria para se manter aquecido e bem escondido. Os coelhos também voltaram para as casas, porque era hora da lua azul. A lua azul estava chegando. Algo assustador sempre acontecia quando ela surgia, mas Sejong estava confiante de que sobreviveriam como nas anteriores. Ele pensou que seria tranquilo de novo, igual sempre, e se escondeu. A lua azul começou, e monstros passaram a gritar por toda a floresta lá fora, longe. Sejong não estava com medo, mas estava tão exausto que ele estava perto de apagar. Para se preparar para uma situação improvável, tipo um monstro farejador aparecer bem na entrada, ele já tinha escondido coisas com um cheiro bem forte, e agora se encolhia num canto. Só que, como era difícil saber quanto tempo tinha passado, ele estava ficando cansado de esperar, com olhos ardendo e o corpo de frio. Os gritos dos monstros também não ajudavam. Estavam longe, mas ainda assim faziam ele tremer. Enquanto Sejong torcia para a lua azul passar sem incidentes, ele ouviu um rugido alto. Era diferente e bem mais intenso do que os outros. Seguindo em direção à caverna, esmagando árvores grandes sob os pés, a criatura se aproximou da entrada. Pequena demais em comparação ao seu tamanho. O monstro olhou para o buraco e tentou enxergar lá dentro, deixando Sejong imóvel. Ele sentia medo da criatura enorme parecida com um urso à sua frente, mas por sorte, ainda não havia sido notado. Pensou que precisava se esconder melhor antes que fosse visto. Tremendo, pegou a mochila e começou a se mover devagar e em silêncio. No entanto, levar a mochila acabou sendo um erro. Enquanto recolhia seus pertences, alguns objetos caíram e a garrafa vazia bateu no chão, fazendo um som alto. O ruído chamou a atenção da fera.
Sejun olhou assustado para o que deixou cair e depois para o monstro, que agora tentava espiar dentro da caverna. Ele gritou de medo e o urso rugiu de volta. Pouco depois, Sejun foi encontrado desacordado, com os coelhos tentando acordá-lo. Como os filhotes não conseguiram, o pai deu um tapa nele, fazendo-o despertar ainda assustado. Antes de perder a consciência, ele perguntou aos coelhos o que tinha acontecido durante a lua azul. Ao olhar ao redor, percebeu que tudo havia terminado. O coelho marido explicou que o encontraram inconsciente após ele desmaiar ao ver o monstro. Sejun quis saber o que ocorreu depois. Ele contou que ficou paralisado quando a criatura tentou forçar a entrada da caverna e apagou após o rugido. Ao lembrar do ocorrido, Sejun estremeceu. Ele quase morreu nas mãos daquela fera. Sentindo frio, a coelha fez uma fogueira grande e improvisou um cobertor com folhas de cebolinha. Sejun sentou-se diante do fogo com os filhotes aconchegados nele. A coelha trouxe peixe assado e ele agradeceu enquanto comia. Percebeu que o monstro provavelmente notou o cheiro da comida. Talvez outra criatura tenha distraído a fera, ou a entrada pequena tenha impedido a invasão. Mas o monstro foi embora sem causar danos. Ainda assim, não havia garantia de segurança se voltasse. Ele concluiu que teve sorte. Dessa vez escapou, mas da próxima poderia ser diferente. Depois de tudo que enfrentou para sobreviver, não queria morrer. Decidiu que precisava continuar comendo bem e se manter vivo. Enquanto se alimentava, o coelho marido se aproximou querendo mostrar algo. Sejun o seguiu e encontrou um tomate cereja maduro. Porém não era comum, era azul e brilhava sob a luz. Ele ficou surpreso, mas a cor não foi a primeira coisa que notou. Abaixou-se e tentou pegar o fruto azul, perguntando-se por que tinha aquela cor. Enquanto pensava nisso, uma janela surgiu informando que ele havia completado a missão de colher o fruto com a energia da lua azul. Sejun ficou chocado ao ver a interface diante de si. A mensagem mudou e dizia que o gerente da torre estava interessado nele por suas conquistas. O gerente vinha observando atentamente, mas não estava satisfeito. Confuso, Sejun se perguntou o motivo. O gerente não estava contente e o coelho marido também não entendia o que acontecia. Sejun descobriu que não era um convidado oficial e que sua presença era considerada um erro. O gerente pretendia eliminá-lo para apagar essa falha. Chocado, perguntou se ter ido parar ali tinha sido engano. Com raiva, disse que então deveria ser enviado de volta imediatamente. Mas a janela informou que o mestre da torre queria matá-lo para eliminar qualquer prova do erro. Ele ficou perplexo. Ele gritou para a tela dizendo que realizou um feito incrível e, em vez de recompensa, estava sendo ameaçado. A janela ficou em silêncio por alguns instantes. Em seguida, uma nova mensagem apareceu, mudando seu humor de medo para surpresa. O gerente estava despertando seus poderes. Uma aura envolveu seu corpo quando a mensagem surgiu. Ele confirmou que havia despertado oficialmente dentro da torre. Ansioso, aguardou para descobrir qual classe receberia, esperando algo como mago, porém foi designado fazendeiro da torre com proficiência em Ifrank. Toda a empolgação desapareceu. As janelas explicaram que ele nunca ficaria doente, teria afinidade com a natureza e ganharia experiência ao colher. Sejun ficou surpreso, pois só conhecia classes como guerreiro e mago. Como poderia existir fazendeiro? Ordenou que o sistema abrisse sua janela de status e viu que seu talento era comum e todos os atributos estavam em 1. Ele encarava a palavra comum frustrado. Tentou jogar o tomate azul no chão dizendo que não precisava dele, mas ao ver os coelhos assustados parou. Percebeu o impacto de suas ações. Olhou para a plantação e para o tomate em sua mão. Não estava sozinho naquele cultivo. Todos trabalharam para chegar ali. Então decidiu continuar cultivando e os coelhos ficaram satisfeitos. Ao observar o tomate azul, uma janela revelou que era um tomate cereja mágico, com poder da lua azul. Além de saboroso e nutritivo, aumentava permanentemente 0,05 de marca-passo quando consumido. Ele ficou surpreso ao perceber que era um item real. Mesmo com o efeito pequeno, era permanente e fortalecia atributos. Sentiu orgulho por ter cultivado algo assim. Porém, o gerente ainda observava insatisfeito. Enquanto agradecia aos coelhos, surgiu nova missão: oferecer o tomate azul ao gerente. A recompensa seria um item ligado à sua classe. A penalidade por recusar era a morte. Ao ler isso, Sejun ficou apreensivo. Perguntou se era brincadeira. Acusou o administrador de chantagem e disse que deveria pedir corretamente se quisesse o fruto. Após desabafar, sentiu leve alívio. Mas, ao lembrar da pena de morte, ofereceu o tomate azul. O fruto desapareceu e a missão foi concluída. A janela exibiu a recompensa e ele se animou ao lembrar que era ligado ao trabalho. Abriu a notificação. A recompensa era habilidade de costura nível 1. Aumentava levemente a chance de germinação ao plantar sementes. Sejun ficou desapontado, mas aceitou que, sendo agricultor da torre, não poderia esperar muito. Depois foi até a parte escura com uma tocha e encontrou um peixe que saltou em direção à luz. Usando um porrete de talos de cebolinha, golpeou-o até cair em terra firme. Era uma piranha que ele havia matado. A janela informou que ganhou 2 pontos de experiência por isso. Aquela foi a 5ª piranha capturada, totalizando 10 pontos. Depois de despertar como fazendeiro, passou a acumular experiência. Pescou várias piranhas durante dias seguidos, até alcançar o nível 2.
Ele pensou em continuar pescando, mas sabia que não era prudente. Não deveria matar criaturas sem necessidade, e os peixes eram sua principal fonte de proteína. Se exterminasse todos, perderia alimento. Assou os peixes e chamou os amigos para comer. Os coelhinhos estavam mais famintos que os pais, e correram até ele, recebendo o peixe embrulhado em folhas. Estavam crescendo e comiam cada vez mais. Antes de deixar que comessem tudo, pediu que reservassem parte para os pais. Outra vantagem do despertar era poder ver informações sobre os coelhos. Eles aceitaram a divisão satisfeitos. Eram coelhos brancos fazendeiros, um tipo que ele nunca tinha ouvido falar fora da torre. Pelo nome, concluiu que eram especializados em cultivo, não em combate. Provavelmente por isso não eram conhecidos. Enquanto comiam, o casal trocava gestos carinhosos, e Sejun imaginava o passado deles. Supôs que poderiam ter perdido suas terras antes de encontrar a caverna. Queria saber se tinham um lar para onde voltar, mas não conseguiam se comunicar bem. Fora termos simples de agricultura, não havia entendimento. Comentou isso com o coelho marido, dizendo que gostaria de se entenderem melhor, mas o coelho não compreendia a fala humana. Confuso após a refeição, ele sugeriu voltar à plantação. Era um dia importante. Ao chegarem, encontraram tomates perfeitamente maduros. Sejun ficou impressionado. Estavam melhores que os anteriores. Os coelhos também se alegraram. Ele disse que era hora da colheita, pois trabalharam muito para aquilo. Começaram a colher um por um. Sejun estava nervoso ao colher o primeiro tomate. Sua mão tremia enquanto os coelhos observavam. O fruto se soltou facilmente. Ele comemorou dizendo que era seu primeiro tomate cereja perfeito. Janelas surgiram informando que recebeu 10 pontos de experiência por colher um tomate mágico maduro. Ele ficou surpreso ao saber que aqueles tomates também eram mágicos, assim como o tomate azul. Leu que ao consumir, queimava 10 gramas de gordura e aumentava 0,1 marca-passo por 10 minutos, acumulável até 1 hora. Era item grau E, com validade de 30 dias, e registrava seu nome como cultivador. Ele ficou impressionado ao perceber que, se 10 fossem consumidos juntos, poderiam aumentar 1 ponto inteiro de marca-passo temporariamente. Decidiu colher os demais. Quase todos eram tomates mágicos maduros, exceto um verde, que rendeu 7 pontos. O tomate verde voltou a ser comum. Concluiu que já havia colhido o suficiente e pegou um para provar. O coelho bateu os pés irritado. Sejun percebeu que estavam chateados e se desculpou. Disse que todos trabalharam juntos e deveriam compartilhar igualmente. O coelho marido ainda parecia contrariado, mas pegou um tomate. Sejun sugeriu comemorar juntos. Ao morder o fruto, sentiu como se estivesse deitado na grama sob um céu limpo. Um sinalizador subiu ao céu e explodiu como fogos de artifício. Ele se levantou surpreso. O aroma fresco e o sabor agridoce se misturavam. A sensação lembrava um festival de verão. Uma lágrima escorreu ao recordar essas memórias. A coelha perguntou ao marido se ele entendia, mas ele não sabia. Guardaram os tomates restantes sob folhas de cebolinha. Sejun deitou-se observando os filhotes. Pensou que já estavam grandes o suficiente para ajudar. Preparou um colchão e máscara de folhas. Estava exausto e acreditava que o dia seguinte seria tranquilo. Adormeceu rapidamente, mas surgiu uma nova missão: oferecer 100 tomates mágicos. Tomate cereja ao gerente da torre. A recompensa seria uma habilidade relacionada ao trabalho, e a penalidade continuava sendo morte. Como estava dormindo, não percebeu a notificação. O sistema começou a tocar como alarme e o acordou. Irritado, entregou os 100 tomates. O gerente concedeu a recompensa. Ele reclamou que estava sendo forçado e esperava algo mais útil. Ao abrir, descobriu habilidade colheita nível 1. Permitiria colher frutos em condição ideal, mesmo se verdes ou maduros demais. Inicialmente ficou desapontado, mas ao testar com o coelho marido, percebeu que funcionava. Sempre que colhia fora do ponto, a habilidade ajustava automaticamente para o estado ideal. A proficiência aumentava conforme usava. Sem precisar esperar o amadurecimento exato, o processo ficou mais rápido. Após a colheita, comentou que levariam o restante para casa. Porém, outra missão surgiu. Já esperava algo assim, mas não esperava que viesse sem recompensa. Chegou a chamar o gerente de ladrão, embora reconhecesse que a habilidade anterior tinha sido útil. Mesmo entregando os tomates, o coelho marido ficou surpreso. Sejun não percebia que estava entrando em um ciclo repetitivo. O gerente continuava enviando exigências cada vez maiores. A quantidade de tomates aumentava progressivamente, até que a exigência final chegou: 500 tomates sem recompensa. A penalidade por recusar permanecia a morte. Desta vez, tomado pela irritação, Sejun recusou de forma firme. Sejun começou a reclamar em voz alta, dizendo que o gerente já havia levado centenas de tomates, que ele mesmo precisava comer pelo menos 2, e que os coelhos também precisavam se alimentar. O gerente respondeu friamente que aquilo não era problema dele, mas sim do fazendeiro, e mandou Sejun parar de protestar e entregar imediatamente os tomates cereja. Isso deixou Sejun ainda mais irritado.
pois afirmou que trabalhou duro por vários dias e sofreu muito para cultivar e colher aqueles tomates. O gerente insistiu que o trabalho dele era apenas semear e colher, algo simples, e pediu que ele não exagerasse como se fosse algo grandioso. Foi nesse momento que o gerente ultrapassou completamente os limites ao dizer que Sejun deveria apenas obedecer às ordens sem questionar. Sejun respondeu que era exatamente por isso que não queria entregar os tomates. Ele estava sendo forçado e nem sequer recebia reconhecimento pelo esforço. Além disso, a compensação oferecida era baixa demais para alguém que se dizia gerente da torre. Aquilo só provava que ele era um empregador incompetente. As palavras de Sejun e a mágoa evidente em seus olhos surpreenderam o gerente. Ele não havia percebido a situação dessa forma antes e tentou se desculpar, mas Sejun já estava comendo tomates enquanto provocava deliberadamente. O gerente ficou furioso ao ver Sejun comendo os próprios tomates diante dele. Disse que estava irritado porque ele estava se aproveitando da situação. Ameaçou matá-lo ali mesmo se não atendesse ao pedido. Mas Sejun agiu como se aquela ameaça não fosse nada demais e entregou apenas 5 tomates. Disse que daria o restante depois, pois precisava alimentar as crianças também. Atrás dele, 2 coelhinhos brigavam por um tomate enquanto o pai tentava separá-los. O tomate desapareceu diante dos olhos deles e o gerente declarou que daquela vez haveria um acordo. Sejun agradeceu ao gerente e... a janela de mensagem desapareceu logo em seguida. Ele riu sozinho ao perceber que o gerente parecia prestes a se desculpar, mas não teve coragem de fazê-lo. Então comentou em voz alta que o gerente da torre era mais simples do que ele imaginava. Agora era o 91º dia desde sua chegada, e o 4º evento da lua azul estava começando. Sejun estava sentado em um canto escuro da caverna, comendo tomate cereja um após o outro. Ele tinha ouvido dizer que pessoas com marca-passo alto conseguiam suportar melhor os rugidos dos monstros, e por isso continuava comendo os tomates. Mesmo assim, esperava que nada como da última vez acontecesse novamente, enquanto desejava que o tempo passasse mais rápido. Suas plantas começaram a brilhar intensamente sob a luz azul da lua. Sejun percebeu que a energia estava sendo absorvida por um dos tomates, que gradualmente se tornava azul. Ele mal podia esperar para colhê-lo, mas logo percebeu que não eram apenas os tomates. Até as folhas das batatas doces estavam emitindo brilho. O desejo de verificar tudo pessoalmente tomou conta dele, e caminhou até a plantação. Com as próprias mãos, começou a desenterrar as batatas doces. E ficou impressionado com o resultado. Agora segurava uma batata doce azul, repleta da energia da lua azul. Quando consumida, ela aumentava permanentemente a força em 0,5 pontos. A janela do sistema informou que ele havia colhido uma batata doce imbuída com a energia da lua azul, o que lhe rendeu uma grande quantidade de experiência. A proficiência da habilidade de colheita também aumentou e seria aprimorada. Em seguida, Sejun colheu o tomate azul, segurando a batata doce em uma mão e o tomate na outra. Pensou que estava segurando o mundo inteiro. Porém, essa felicidade foi interrompida por uma nova missão. E não era apenas uma missão, mas 2 ao mesmo tempo. Sejun precisava oferecer ao gerente ambos os produtos energizados pela lua azul. Não havia recompensa para nenhuma delas, e a penalidade continuava sendo a morte. Ele achou exagerado exigir 2 missões simultaneamente. Se recusasse, o gerente poderia matá-lo ali mesmo. Então teve uma ideia. Ofereceu 500 tomates comuns ao gerente, dizendo que precisava concluir a missão anterior primeiro. O gerente aceitou rapidamente e declarou que estava satisfeito com os tomates cereja. Ainda assim, perguntou por que Sejun ainda não havia entregue as colheitas energéticas. Sejun pediu desculpas por ter chamado o gerente de simples mais cedo. Sugeriu que deixassem o assunto para outro dia e prometeu entregar as colheitas depois. O gerente concordou com a condição. Sejun então olhou para os itens em suas mãos e pensou no que fazer, mas no fundo já sabia a resposta. Jogou o tomate azul na boca e sentiu o sabor explodir. Era como reviver o festival de verão e os fogos de artifício novamente. Assim que terminou de comer, a janela informou que seu marca-passo havia aumentado permanentemente em 0,5 pontos. Em seguida, embrulhou a batata doce em folhas de cebolinha e colocou-a na fogueira. Pensou que seria melhor com papel alumínio, mas as folhas serviam bem. Comentou que esperar por uma refeição deliciosa era um dos momentos mais felizes que existiam. A lua azul terminou e os coelhos apareceram logo depois. Todos tinham perguntas ao vê-lo preparando algo diferente no fogo. Ele disse que eles chegaram no momento certo e apresentou a batata doce imbuída com a energia da lua azul. O aroma delicioso fez os coelhos salivarem. Sejun comentou que não era muita coisa, mas que deveriam compartilhar entre todos. Porém, o coelho marido se colocou à frente da família e impediu que aceitassem. Os filhotes ficaram tristes ao ouvir o que ele disse. Sejun entendeu a mensagem. O coelho queria que ele comesse sozinho, pois só havia um Sejun ali. Tocando por aquele gesto, agradeceu ao coelho marido por pensar dessa forma. Mesmo concordando em comer sozinho, escondeu o fato de que já havia comido antes. Descasca a batata doce e dá uma mordida. Mas estava quente demais e queimou a língua, cuspindo imediatamente o pedaço. A batata caiu no chão enquanto ele gritava de dor. Os coelhos olharam para o alimento caído. O coelho marido tentou pegar um pedaço, mas os filhotes foram mais rápidos. Pegaram e comeram, porém também estava quente demais e cuspiram logo em seguida. Os coelhinhos começaram a chorar e o pai ficou abatido por não ter comido nada e por a batata ter sido desperdiçada.
Mais tarde, Sejun registrou isso em seu diário, dizendo que comeu algo quente demais para o próprio gosto. Alguns dias depois, anunciou aos coelhinhos que começariam a plantar brotos de batata doce. Eles ficaram confusos e Sejun explicou que os filhotes estavam proibidos de comer brotos por enquanto. A notícia foi um choque devastador para eles. Os brotos eram seus petiscos favoritos ultimamente e começaram a protestar. Cada um reagiu de forma diferente, mas Sejun afirmou que a decisão era final. Se continuassem comendo, não sobraria nada para plantar na nova área. Ele tentou convencê-los dizendo que teriam batatas doces ainda melhores no jantar, mas que, em troca, precisavam ajudar no plantio dos brotos. Decidiu expandir a área da fazenda para cultivar mais batatas doces e precisava da cooperação dos filhotes. Assim que mencionou petiscos especiais, os olhos deles brilharam e a saliva começou a escorrer. Sejun mandou que começassem o trabalho, e eles carregaram os brotos para plantar. A mãe estava colhendo cebolinhas enquanto Sejun pediu que deixasse uma planta florescer para obter sementes. Concluiu que precisava plantar sementes para transformar algo em item na nova área expandida. Os filhotes trabalhavam duro. Um cavava buracos enquanto o outro colocava os brotos. Porém, em um canto, um deles não resistiu e mordeu um broto escondido. O pai deu um tapa nele por isso. Sejun também colhia tomates e recebia várias mensagens do sistema. Ele subiu de fazendeiro nível F para nível E, e seus atributos de trabalho foram fortalecidos. Também percebeu que havia alcançado o nível 8. Para comemorar, decidiu preparar o lanche um pouco mais cedo. Colocou tomate cereja em espetos feitos de ossos de piranha limpos. Nesse momento, recebeu uma mensagem do gerente da torre. O gerente estava observando o que ele cozinhava. A mensagem desapareceu rapidamente e Sejun considerou que não era nada importante. Continuou assando os tomates e chamou os coelhos para comer. Eles largaram o que estavam fazendo e correram até ele, recebendo espetos especiais. A janela informou que, devido ao cozimento, os tomates ficaram mais macios e doces. Cada coelho pegou um espeto, animado para comer. Sejun comentou que era fácil transportar e comer dessa forma, mas avisou que estava quente e que deveriam soprar antes. Mesmo assim, eles já estavam mordendo. Depois disse que, como os brotos estavam plantados, poderiam colher algumas batatas doces para o jantar. Ao colher, encontrou 5 em uma planta. Leu as informações e descobriu que eram batatas doces da força. Tinham um efeito semelhante ao tomate mágico, mas aumentavam 0,1 de força por 10 minutos, acumulável até 10 vezes em uma hora. Também quebravam 10 gramas de gordura e ajudavam no funcionamento do intestino, benefício válido até para não despertos. Ele comentou que agora tinha 15 batatas doces, colhendo 5 para cada uma plantada, o que era um ótimo resultado para a primeira colheita. Ele viu um broto caído e o plantou, achando desperdício deixar até mesmo um único para trás. Recebeu mensagens dizendo que a proficiência em costura aumentava por causa daquela ação. Percebeu que até plantar contava como costura e concluiu que precisava plantar tudo sozinho para subir a habilidade. Pediu aos filhotes que parassem imediatamente. Enquanto isso, no escritório, o gerente tentava reproduzir o que Sejun havia feito. Ele assou tomate cereja em um espeto na fogueira, mas ao provar cuspiu alguns, pois estavam queimados e amargos. Ficou pensando no que tinha feito de errado, já que os humanos pareciam comê-los com prazer. Ao provar novamente, sentiu o sabor doce se espalhar. Usou a bola de cristal para observar Sejun e o viu comendo batata doce com os coelhos, o que o deixou furioso. Ele gritou perguntando como podiam começar a comer batata doce sem ele. O grande dragão negro alienígena Fritone enviou imediatamente uma missão exigindo uma batata doce assada. Não havia recompensa e a punição era a morte. Sejun respondeu que não estava com vontade de cumprir e pediu para adiar. O gerente exigiu na hora e ameaçou consequências. Sejun disse que havia apenas uma batata doce restante e perguntou qual seria a recompensa. O gerente pensou por um tempo e revisou a missão, adicionando uma habilidade ligada ao trabalho. Sejun considerou justo e ofereceu a batata doce. Ao abrir a recompensa, descobriu a loja de sementes nível 1. Com ela, poderia comprar um produto a cada 30 dias dentro da torre. Ele comentou que era uma recompensa incrível e que deveria ter recebido antes. Ativou a habilidade e a loja abriu. Antes disso, o sistema verificou o histórico e constatou que não havia transações anteriores. Então Sejun pensou em algo importante. Como faria compra se não tinha dinheiro? Recebeu mensagem dizendo que, por ser o primeiro novato, teria serviço básico oferecido pela loja. Ao entrar, uma moeda da torre apareceu diante dele, deixando-o surpreso. A moeda era usada dentro da torre e tinha alto valor no mundo exterior. Abriu a loja e viu que no nível novato, podia visualizar 3 sementes aleatórias e comprar apenas uma. As opções eram 1000 sementes de pimentão vermelho, repolho ou cenoura por 0,1 moeda da torre cada. Ele achou o nome loja de sementes adequado, pois só vendia sementes. Pensou no valor alto da moeda, mas precisava escolher. Pimentão e repolho seriam bons juntos, porém não podia comprar os dois, nem tinha recursos para processá-los ali. A única opção restante era cenoura. Ao dizer cenoura, todos os coelhos voltaram a atenção para ele. Perguntou o que havia,
e eles demonstraram claramente que queriam cenouras. Sejun repetiu a palavra só para ver a reação novamente, até levar um chute no rosto do coelho marido por perder tempo. Então comprou as sementes por 0,1 moeda da torre. Recebeu também uma milha da loja, que poderia usar para aumentar o nível. Precisaria de 100 pontos para subir. As sementes vieram em uma bolsa elegante. Ele comentou que a bolsa parecia mais valiosa que as sementes. Recebeu mensagem do gerente dizendo que estava satisfeito com a compra e fez uma careta. Registrou em seu diário que adquiriu sementes de cenoura na loja. Ele e os coelhos estavam animados para plantar, mas alguém os observava de longe. Uma abelha grande e fofa pairava próxima, curiosa com a celebração. Aproximou-se um pouco mais para observar melhor. A cena mudou para o casal de coelhos descansando perto do local do plantio das cenouras. Sejun percebeu que, mesmo antes de brotarem, os coelhos tinham forte afinidade com cenouras. Decidiu deixá-los aproveitar e tirar uma soneca. Planejava depois polinizar flores e colher cebolinhas. Enquanto fechava os olhos, um coelhinho se aconchegou ao lado dele, mas de repente ouviu um zumbido perto da orelha. Tentou afastar o inseto sem acordar totalmente, mas o som persistiu. Frustrado, murmurou que um inseto não podia aparecer naquele momento. A curiosidade acabou vencendo. Ele finalmente se levanta para investigar o que estava causando o zumbido insistente. Para sua surpresa, encontra uma abelha gigante e estranhamente adorável pairando diante dele. A abelha o observa com curiosidade. E Sejun gagueja por um instante antes de exclamar que ela era fofa demais para ser real. Ainda assim, presume que aquele inseto só podia ser um monstro disfarçado. Ele a chama com cautela, tentando confirmar sua verdadeira natureza. Porém, sua expressão muda quando lê o nome. Abelha venenosa. O medo domina imediatamente. Ele se vira para perguntar aos coelhos se aquilo era perigoso, mas o casal já havia se escondido às pressas na toca com os filhos, claramente apavorado com a presença da abelha venenosa. Sejun fica indignado ao vê-los fugir e grita, chamando-os de covardes. Seu rosto se contorce enquanto pergunta como puderam abandoná-lo daquela forma. Buscando mais informações, ele consulta o gerente da torre. O gerente explica que abelhas venenosas são criaturas carnívoras que caçam monstros usando ferrões altamente tóxicos. Esses ferrões representam grande ameaça, e o gerente aconselha Sejun a manter distância imediata. Ao ouvir que a abelha se alimenta de carne, Sejun sente o medo crescer. Para ele, aquilo deixa de ser uma abelha comum e passa a ser algo assustador. Conforme ela se aproxima lentamente, ele tenta desesperadamente espantá-la, dizendo que é apenas pele e ossos e não tem carne suficiente para valer o esforço. Ele chega a implorar que ela o poupe. Mesmo assim, a abelha continua avançando. Desesperado, Sejun apalpa o chão com a mão livre, procurando algo para se defender caso fosse atacado. Para sua surpresa, ele segura um galho quebrado de tomateiro com uma única flor ainda presa. Sejun levanta a improvisada arma e sugere que a abelha se contente com a flor em vez dele. A abelha observa a flor com atenção. Ele permanece tenso enquanto ela se aproxima, mas quando abre os olhos novamente, percebe que ela está apenas sugando o néctar da flor. Sejun fica surpreso ao perceber que não estava sendo atacado. A abelha parece satisfeita, quase tranquila, e ele começa a questionar se o gerente tinha certeza absoluta sobre aquilo. Sem receber resposta, uma lembrança simples surge em sua mente. Abelhas gostam de néctar. Ele se aproxima com cuidado e comenta que, se ainda estiver com fome, há muitas flores ao redor. Ele praticamente a convida a se servir à vontade. A abelha venenosa voa animada para outra flor e continua o trabalho. Sejun suspira aliviado, percebendo que seu medo inicial talvez tenha sido exagerado. O que parecia uma ameaça acabou se tornando uma descoberta útil. Ele entende que com a presença da abelha, não precisará mais polinizar manualmente os tomates. Seu olhar se volta para a família de coelhos escondida atrás da pedra. Ele lança um olhar de reprovação, lembrando que fugiram sem pensar nele. Questiona como tem coragem de voltar agora. Os coelhos se aproximam tentando acalmá-lo, agarrando-se a ele com expressões adoráveis. Sejun afirma que ainda está bravo, porém nesse momento, a abelha retorna depois de terminar de polinizar as flores. Ela voa diretamente até ele, fazendo-o recuar até encostar na rocha. Ele pergunta se ela ainda não está satisfeita, preparado para qualquer reação. Para sua surpresa, a abelha pousa gentilmente em sua barriga. Sejun ajusta a camiseta, tenso, mas percebe que ela não tem intenção de machucá-lo. Na verdade, parece apenas procurar um lugar para descansar. Ele a observa dormir e acha aquilo estranhamente fofo. Ainda assim, uma pequena parte dele permanece apreensiva, e ele pergunta baixinho se ela não pretende picá-lo. Para sua surpresa, os coelhos também não fogem dessa vez. Sejun percebe que ganhou mais uma história para registrar em seu diário. Sua família na caverna agora tem um novo membro. Algumas semanas passam desde o primeiro encontro com a abelha, e a colheita de tomates já está pronta novamente. A parede onde ele marca os dias agora exibe 24 marcas, cada uma representando 5 dias, indicando que já está ali há 120 dias. Sejun continua colhendo diligentemente. Enquanto a coelha cuida das mudas de cenoura, os coelhinhos brincam ao redor e às vezes atrapalham o trabalho. Quando chegam perto demais, ele os repreende e manda que vão brincar mais longe. Eles saem correndo despreocupados, absorvidos em suas próprias brincadeiras. Observando-os,
Sejun comenta que devem aproveitar enquanto ainda são jovens. A abelha venenosa pousa em seu ombro nesse momento. Ele pergunta se ela já se fartou de néctar por hoje. Reflete que várias semanas se passaram desde que ela apareceu e se tornou parte da rotina da família. Ele informa que logo será a hora do almoço, e a abelha parece animada, esfregando suavemente a cabeça nele. Ele comenta que a abelha desenvolveu um padrão. Trabalha pela manhã nos campos e à noite retorna para a floresta fora da caverna. Graças às contribuições dela, sua carga de trabalho diminuiu bastante. Ele chama os coelhos anunciando que é hora de comer, e todos correm animados. Ele acredita que a abelha talvez nem tenha uma colmeia para voltar, talvez sempre tenha sido solitária. Independentemente disso, ela encontrou um lugar naquela família incomum, e todos a aceitaram enquanto compartilham a refeição. Sejun segura um talo de cebolinha verde assado, e a abelha pousa sobre ele. Recentemente ela começou a cuspir mel, e o mel escorre sobre a cebolinha quente, criando uma combinação inesperada. O sabor adocicado da cebolinha assada se mistura ao mel pegajoso. Sejun dá uma mordida e exclama que está incrivelmente doce e deliciosa. Os coelhos também aproveitam a novidade, saboreando a comida com entusiasmo. Ele comenta com a abelha que no começo teve medo ao descobrir que ela era venenosa, mas rapidamente percebeu o impacto positivo que ela trouxe. Graças a ela, agora tem mel e produtividade maior na fazenda. Enquanto come, agradece pela ajuda. Diz que em alguns meses talvez consuma tanto mel que rivalize com os ursos. De repente, surge uma mensagem do mestre da torre demonstrando satisfação com seu progresso. Porém, quando ele tenta ler melhor, a mensagem desaparece. Dias se passam e ele percebe que a lua azul se aproxima novamente. Observa as marcas na parede enquanto os coelhos continuam brincando. Mesmo que nada terrível tenha ocorrido nas últimas vezes, ele sente um leve desconforto. Sabe que tudo pode mudar a qualquer momento e espera que aquela lua azul seja tranquila. Já é o 121º dia desde que se perdeu. A lua azul ocorre a cada 30 dias. Sejun prepara uma bolsa feita de folhas de cebolinha cheia de tomate e cereja. Ele guarda a comida em seu esconderijo habitual, um círculo de pedras coberto por folhas. Também veste uma jaqueta improvisada de folhas de cebolinha e comenta que a quantidade deve ser suficiente. Então percebe que os coelhos estão agindo de forma diferente. O casal parece dizer algo importante aos filhotes, que escutam atentamente. Sejun pede que voltem para casa, mas interrompe a frase ao ver os coelhos se aconchegarem. Eles não parecem assustados, apenas sérios demais. Ele está prestes a perguntar o que está acontecendo quando, de repente, o casal corre para dentro da toca, deixando os filhotes para trás. Eles entram rapidamente e fecham a porta, deixando Sejun em choque. Ele não entende como puderam deixar os filhos ali durante a lua azul. Antes que consiga completar o pensamento, o evento começa. A lua eclipsa o sol e a luz azul cobre tudo. Um rugido ecoa atrás dele, fazendo-o congelar. Ansioso, ele se vira lentamente. O barulho cresce em intensidade, mas não vem de fora da caverna. A fonte são os próprios coelhinhos. Eles começam a se transformar diante de seus olhos, seus corpos crescendo de forma anormal. Sejun observa incrédulo enquanto os pequenos coelhos se tornam criaturas gigantescas. A pelagem deles permanece branca, mas os olhos brilham em vermelho, e presas e garras afiadas aparecem. Ele pergunta o que está acontecendo, convencido de que seu fim chegou. De repente, uma luz roxa intensa envolve os coelhos. O brilho é tão forte que ele precisa proteger os olhos. Quando a luz diminui, a transformação continua de maneira diferente. Os coelhinhos evoluem, assumindo formas mais maduras. 4 tornam-se coelhos brancos de fazenda, semelhantes aos pais, enquanto um se destaca com pelagem negra profunda. Eles pulam alegremente como se nada tivesse acontecido. Sejun permanece imóvel, completamente atônito. Ele pergunta se acabaram de se tornar adultos, e eles confirmam animados. Sejun percebe que aquilo deve fazer parte do ciclo natural dos coelhos fazendeiros. É a 4ª lua azul desde que nasceram. Ele cobre o rosto ao lembrar que achou que havia algo errado e começa a chorar de alívio. O coelho preto se aproxima para consolá-lo, mostrando que sua essência ainda é a mesma. Sejun se emociona e começa a chamar todos de fofos novamente. Até tenta abraçá-los com exagero, fazendo-os recuar envergonhados. Quando a lua azul termina, tudo volta ao normal. O coelho marido abre a porta lentamente e a esposa aparece logo atrás dele. Assim que veem os filhos crescidos sentados ao redor da fogueira com Sejun, os dois ficam paralisados por um instante. Então, incapazes de conter a emoção, correm até eles e os abraçam com força. Sejun observa a cena em silêncio, sentindo o peso do momento. Ele se pergunta se deveria preparar algum tipo de banquete para marcar a passagem deles para a vida adulta. Enquanto pensa nisso, um dos coelhos levanta a mão com entusiasmo e começa a falar algo que ele não entende. De repente, uma pá aparece na mão do coelho, materializando-se como se sempre tivesse pertencido a ele. Sejun arregala os olhos, surpreso com o que acabou de ver. Ele pergunta se todos também receberam algo e logo percebe que não era apenas um. Um dos coelhos exibe uma foice presa à cintura junto com uma bandana. Outro invoca uma pequena carroça e, orgulhoso, começa a puxá-la. Outro segura um regador com firmeza. Cada um mostra sua ferramenta com evidente satisfação, enquanto os pais assistem com orgulho e batem as patas no chão em aprovação. Sejun finalmente entende o que aconteceu. Ao se tornarem coelhos fazendeiros adultos, cada um ganhou sua própria ferramenta, algo que podem invocar quando quiserem. Ele percebe que essas ferramentas pertencem somente a eles e que ele próprio não pode usá-las.
Enquanto observa, o coelho da carroça acaba deixando o coelho preto cair sem querer. A queda chama a atenção de Sejun, que se pergunta por que o coelho negro ainda não mostrou nada. Determinado a não ficar para trás, o coelho preto fecha os olhos por um momento e invoca sua própria ferramenta. Um enorme martelo de madeira surge em suas mãos. O martelo é grande demais para parecer uma simples ferramenta agrícola, especialmente considerando o tamanho de um coelho. Sejun franze a testa, confuso, e pergunta por que ele recebeu algo tão diferente dos outros. O coelho negro segura o martelo com firmeza e demonstra uma postura desafiadora, como se quisesse provar que não é igual aos demais. Nesse momento, Sejun percebe que ele não é apenas um coelho branco fazendeiro, ele é diferente. Ao dizer em voz alta que talvez ele seja um coelho guerreiro negro, o coelho pisca lentamente, como se confirmasse o título. Depois da revelação, os coelhos não perdem tempo e começam a trabalhar na fazenda com dedicação renovada. Agora que cresceram, ajudam os pais com eficiência impressionante. O coelho do regador auxilia o pai a irrigar as plantas. A coelha da foice corta cebolinhas com movimentos rápidos e precisos. O coelho da pá cava buracos para novas plantações. O da carroça transporta pilhas de tomates de um lado para outro. O ritmo da fazenda aumenta visivelmente. Um dos coelhos empurra a carroça cheia de tomates maduros até o local indicado por Sejun, que o orienta a empilhar a colheita com cuidado. Ao observar todos trabalhando tão bem, lágrimas se formam nos olhos de Sejun. Ele se lembra de quando eram apenas filhotes pequenos e desajeitados. No entanto, ao olhar para o lado, percebe que o coelho negro guerreiro está deitado tranquilamente, mastigando tomates como se não tivesse nenhuma responsabilidade. Sejun comenta que, como guerreiro, o papel dele normalmente envolveria lutar contra inimigos. Porém, dentro da caverna, não há monstros para enfrentar, então ele parece não ter função clara. O coelho negro demonstra certo desapontamento ao ouvir isso. Sejun admite que o enorme martelo não parece muito útil para tarefas agrícolas comuns. Ele começa a se perguntar qual seria o propósito daquele coelho ali, mas antes que continue pensando, o coelho negro se levanta subitamente e gesticula animado, como se tivesse encontrado uma solução. Ele conduz Sejun até o lago dentro da caverna e aponta para a água com entusiasmo. Sejun entende imediatamente a intenção. Caçar peixes pode ser considerado um tipo diferente de batalha. Dessa forma, o coelho negro poderá usar sua força e contribuir para a família. Sejun então traça um plano simples. Ele usará a tocha para atrair os peixes para a superfície, enquanto o coelho negro ficará responsável por capturá-los com seu martelo. Ao ouvir isso, o coelho guerreiro concorda com firmeza, pronto para mostrar suas habilidades. Sejun agita a tocha perto da margem do lago e quase imediatamente, uma piranha salta da água atraída pela luz da chama. Ele olha para o coelho preto e diz que aquela é a hora dele mostrar do que é capaz. O coelho guerreiro não hesita e avança com um enorme martelo erguido. Com um único golpe poderoso, ele atinge a piranha no ar, lançando o peixe contra a parede da caverna com um impacto brutal. Sejun fica completamente atônito ao ver o resultado. O corpo do peixe é esmagado no impacto, transformando-se praticamente em uma pasta espalhada pelo chão. Pedaços de carne voam em todas as direções, restando apenas a cabeça e alguns ossos intactos. O coelho preto se vira com confiança e faz um sinal positivo para Sejun, como se tivesse executado perfeitamente a tarefa. Sejun permanece em silêncio, chocado com a destruição causada por um único golpe. Mais tarde, quando apresenta o peixe no jantar, o clima fica estranho. A refeição não parece tão animadora quanto antes. Tanto Sejun quanto o coelho preto se sentem um pouco desanimados. Até os outros coelhos demonstram certa hesitação ao olhar para o que restou do peixe. Tentando melhorar a situação, Sejun garante ao coelho preto que ele ficará melhor com prática e que não deve se entristecer por um erro inicial. Ele incentiva todos a comerem e aproveitarem o que puderem. Com o tempo, cada coelho se adapta melhor à sua função, incluindo o coelho guerreiro, que passa a pescar com mais precisão. Depois daquele primeiro desastre, ele aprende a controlar melhor a força e começa a capturar peixes apenas com as mãos, mostrando progresso evidente. Os outros coelhos continuam cumprindo suas tarefas, e a rotina da fazenda segue estável. O 125º dia chega, marcando o fim do período de espera de um mês. Finalmente, o horário de abertura da loja de sementes retorna. Sejun sente uma onda de expectativa ao ver a interface surgir novamente diante dele. Ele está curioso para saber quais sementes estarão disponíveis desta vez, e qual delas poderá escolher. A janela do sistema informa que, em seu nível atual, 3 tipos de sementes aleatórias estão à venda, mas ele só pode adquirir uma. As opções exibidas são 50 sementes de abóbora doce por 1 moeda da torre, 10 sementes de melancia por 5 moedas da torre, e 200 sementes de milho ceroso por 0,5 moeda da torre. Sejun observa atentamente a lista e percebe que os preços estão consideravelmente mais altos do que na última vez. Ele lembra que restaram apenas 0,9 moedas da torre, após a compra anterior das sementes de cenoura. Com esse valor, sua única opção viável é o milho ceroso. Ele começa a se preocupar com o aumento gradual dos preços, e se pergunta o que fará se, no próximo mês, não tiver dinheiro suficiente para comprar nada. A incerteza o incomoda profundamente.
Ele também percebe que não tem nenhuma forma clara de ganhar mais moedas da torre naquele lugar. Recorda que existem 3 métodos conhecidos para obtê-las. O primeiro é concluir andares da torre e receber recompensas únicas pela primeira limpeza, mas isso não gera renda contínua. O segundo é caçar monstros e vender suas partes para mercadores viajantes, ou na loja do primeiro andar, sendo esse o método mais lucrativo para caçadores. O terceiro método envolve completar missões e receber recompensas, mas o valor dessas recompensas varia bastante e não é garantido. Sejun reflete sobre sua própria situação. Ele não pode sair da caverna para subir andares, o que elimina 2 opções imediatamente. Isso significa que sua única alternativa real é depender das missões oferecidas pelo gerente da torre. Determinado, ele chama o gerente para conversar. Sejun pergunta se o gerente consegue ouvi-lo e solicita que as missões passem a conceder moedas da torre como recompensa. O gerente responde de forma confusa, dizendo que não entende bem o pedido, mas que lhe dará o que deseja quando crescer. Sejun fica ainda mais confuso. O gerente parece não compreender completamente o conceito das moedas e afirma que só poderá entregá-las quando ele for adulto. Sejun então pergunta quanto tempo levaria para ser considerado adulto. O gerente responde que pelo menos 300 anos seriam necessários. Ao ouvir isso, Sejun explode em frustração. Ele questiona se aquilo é algum tipo de piada cruel e declara que precisará manter registro de todas as moedas que deveria receber, para que seus descendentes possam cobrar no futuro. Ele imagina uma linhagem que se estende por séculos, com seus tataranetos finalmente recebendo o pagamento acumulado. Irritado, comenta que nem sabe se conseguirá viver tanto ou sequer formar uma família. O gerente, no entanto, não responde mais. As janelas desaparecem abruptamente, encerrando a conversa. Sejun percebe que ficar irritado não resolverá nada e decide focar no que pode fazer agora. Ele aceita que no momento só pode comprar o milho ceroso. Considera que pode ser uma escolha razoável, já que o milho pode ser cozido, grelhado ou até moído para produzir algo semelhante à farinha. Embora não tenha certeza se conseguirá fazer pão, a ideia o anima um pouco. Determinado, ele confirma a compra das 200 sementes de milho ceroso. O sistema informa que 0,5 moeda da torre foi deduzida de sua conta, restando apenas 0,4. Além disso, ele recebe 5 milhas de semente, que poderão ser usadas para aumentar o nível da loja no futuro. Um novo período de espera de 30 dias é iniciado. Logo em seguida, uma bolsa de pano cheia de sementes de milho aparece em suas mãos. Ele abre a bolsa e pega um punhado de sementes, mostrando-as ao coelho marido para pedir opinião. Pergunta se parecem de boa qualidade, e o coelho confirma com um gesto confiante. Sejun sugere que comecem o plantio imediatamente, mas logo muda de ideia e propõe que comam primeiro. Eles assam peixe e acompanham com tomates. Após a refeição, Sejun declara que está satisfeito e não consegue comer mais nada. Ele decide secar o peixe restante para armazenamento. Os coelhos relaxam ao redor da fogueira ao lado dele. Nesse momento, a abelha venenosa se aproxima e Sejun a cumprimenta calorosamente. Ele pergunta se ela não gostaria de ficar permanentemente na caverna em vez de retornar à floresta todas as noites. A abelha esfrega a cabeça nele de maneira afetuosa, sugerindo que aceita a proposta. Sejun fica feliz com a resposta, mas logo percebe que as antenas dela se movem de forma estranha. A expressão da abelha se torna séria. Ela voa em direção à entrada da caverna e encara o lado de fora com atenção. O coelho guerreiro preto imediatamente segura o martelo, sentindo que algo não está certo. Sejun também percebe o clima mudar e afirma que há alguém ali. O coelho preto rosna em direção à entrada, pronto para atacar. Uma voz desconhecida surge, pedindo que não interpretem mal a situação e afirmando que não veio roubar comida. Sejun se surpreende ao perceber que o intruso fala. O gato salta para dentro da caverna e aterrissa com leveza diante de Sejun. Ele veste uma pequena capa elegante e carrega uma bolsa pendurada no ombro. Levantando-se sobre as patas traseiras, estende uma das patas dianteiras como se fosse cumprimentá-lo formalmente. Ele pergunta se ali está o cliente Park Sejun e se apresenta como Tel, um mercador viajante. Sejun fica visivelmente confuso ao ver um gato falante agindo como comerciante. Atrás dele, o coelho guerreiro preto permanece em posição defensiva, segurando firme o martelo. Sejun se lembra de já ter ouvido que mercadores viajantes às vezes aparecem para aqueles que sobem a torre. Ainda assim, ele não imaginava que um desses mercadores seria um gato. Ele observa Tel com atenção. Olhos grandes e brilhantes, bochechas macias e patas arredondadas que parecem quase gelatinosas. Por um instante, Sejun quase esquece a tensão da situação, sentindo o impulso de apertar aquelas patas fofas. Como amante de gatos, ele precisa se controlar para manter a postura séria diante do visitante. Então pergunta diretamente o que Tel deseja ali. Tel explica que ouviu falar de um novato que realizou transações na loja de sementes e veio pessoalmente cumprimentá-lo, além de propor alguns negócios. Sejun demonstra interesse e pede que ele mostre os produtos. Tel começa a mexer na bolsa, preparando-se para revelar seus itens, mas seu estômago ronca alto no meio da explicação. Ele cora de vergonha e se desculpa, admitindo que não havia comido nada naquele dia. Ri nervosamente, tentando aliviar a situação constrangedora. Sejun observa o gato com curiosidade, e um leve sorriso começa a se formar em seu rosto. Ele parece ter tido uma ideia. Com um ar descontraído, oferece a Tel um peixe assado. Ao ver o peixe, os olhos de Tel se arregalam.
As orelhas se erguem e ele solta um miado involuntário. Sua boca começa a salivar, claramente tentado pelo aroma. Sejun insiste que ele não precisa recusar, mas Theo, lutando contra o impulso, diz que não pode tocar na comida de um cliente. Surpreso com a recusa, Sejun decide pressionar um pouco mais. Ele descreve o cheiro da carne grelhada, fala sobre a textura macia e lembra que é peixe fresco, algo que qualquer gato adoraria. Coloca a mão sobre o ombro de Theo e diz que é evidente que ele quer comer. Enquanto continua persuadindo, Theo tenta manter a compostura, mas a saliva escorre e sua resistência começa a falhar. Incapaz de suportar a tentação por mais tempo, Theo finalmente cede e devora o peixe rapidamente. Ao terminar, deita-se satisfeito segurando apenas a espinha, suspirando de contentamento. Sejun comenta que ele devia estar realmente com muita fome para comer daquele jeito. Theo agradece sinceramente pela refeição e diz que gostaria de retribuir de alguma forma. Sejun responde que não foi nada demais e que ele é quem deveria agradecer pela visita. Justo quando Theo se prepara para falar sobre os negócios, Sejun o interrompe com um sorriso travesso e pergunta algo inesperado. Theo inclina a cabeça, confuso. Sejun explica calmamente que ele deve pagar pelo peixe que acabou de comer. Theo entra em choque e pergunta se não era um presente. Sejun responde que nada é de graça e que se veio fazer negócios, não pode simplesmente comer e sair sem pagar. O coelho preto e a abelha venenosa permanecem atentos, criando uma pressão silenciosa. Theo, com lágrimas nos olhos, percebe que não tem escolha. Relutantemente, entrega 0,5 moeda da torre a Sejun. Este agradece satisfeito, finalmente feliz por conseguir uma fonte de renda real. Theo se ajoelha ao lado, abatido, pensando que veio lucrar e acabou começando com prejuízo. Ainda assim, respira fundo e decide que não será derrotado tão facilmente. Ele afirma que agora é sua vez de fazer negócio. Ele pede que Sejun examine cuidadosamente seus produtos antes de julgar. Com certo orgulho forçado, abre a bolsa e estende um pano no chão da caverna, organizando os itens com cuidado, como se estivesse montando uma vitrine sofisticada. 3 objetos são colocados lado a lado, cada um acompanhado por uma janela informativa exibindo o preço. Theo ergue o queixo, tentando recuperar a dignidade enquanto apresenta seus itens de luxo. Ele começa pelo copo térmico, afirmando com convicção que possui magia de preservação capaz de manter líquidos quentes ou frios por longos períodos. Em seguida, pega o mini ventilador e declara que está encantado com magia do vento, produzindo uma brisa fria ao simples toque de um botão. Por fim, mostra o aquecedor portátil, dizendo que contém magia de calor concentrado. Enquanto Theo fala com entusiasmo crescente, Sejun o interrompe com um olhar sério, pedindo licença para explicar algo importante. Sejun afirma calmamente que aqueles itens não possuem magia alguma. Ele explica que veio do mesmo mundo exterior e reconhece cada objeto perfeitamente. O copo térmico não conserva a temperatura por encantamento, mas apenas por isolamento físico. O ventilador e o aquecedor funcionam com baterias internas, que inevitavelmente se esgotam após algumas horas de uso. Ele demonstra pressionando o botão do ventilador, que já começa a falhar. A expressão de Theo muda gradualmente de confiança para dúvida. Theo protesta imediatamente, dizendo que o vendedor garantiu que havia magia real dentro dos produtos. Ele insiste que não foi enganado. No entanto, o ventilador perde completamente a força e para de funcionar. Sejun aponta o fato com calma, explicando que isso ocorre porque a bateria acabou. Theo fica em silêncio por alguns segundos, encarando o objeto como se ele tivesse o traído pessoalmente. Frustrado, Theo começa a bater no ventilador na esperança de fazê-lo funcionar novamente, mas nada acontece. Sua postura confiante desaparece. Ele murmura que Scaron, o Goblin que lhe vendeu os itens, jurou que eram mágicos. A decepção se transforma em desespero, e ele começa a chorar alto, dizendo que foi enganado de forma cruel. Sejun sente pena ao ver o estado do gato, e pede que ele explique desde o começo o que o levou a comprar aquelas coisas. Theo respira fundo e inicia seu relato. Ele vem do 75º andar da torre, uma zona neutra onde vivia como mercador itinerante. Por muito tempo, esteve apaixonado por uma gata chamada Meryl, considerada a mais bela da Vila Grainer. Ele descreve como passou meses reunindo coragem para finalmente confessar seus sentimentos diante de todos. No dia da declaração, a vila inteira estava presente, e ele acreditava que aquele seria o momento que mudaria sua vida. Com todo o esforço que conseguiu reunir, Theo presenteou Meryl com um buquê de peixes fritos que havia preparado pessoalmente. Ele pensou que o gesto mostraria dedicação e carinho. No entanto, Meryl reagiu com desprezo. Disse que o cheiro de peixe frito barato era repulsivo e que não combinava com alguém como ela. As palavras foram como um tapa. Mas o pior ainda estava por vir. Antes que Theo pudesse se recuperar da humilhação, Oren apareceu, o filho do gato mais rico da vila. Vestido com roupas elegantes e postura arrogante, ele carregava um grande salmão fresco como presente. Oren zombou de Theo, dizendo que alguém sem recursos não deveria sequer tentar cortejar Meryl. Em seguida, entregou o salmão a ela com um sorriso confiante. Meryl demonstrou clara admiração pelo presente luxuoso. Theo tentou argumentar que ela não gostava de comida gordurosa, mas foi ignorado. Oren colocou o braço ao redor dela e a levou embora, enquanto a multidão observava. Theo ficou parado, completamente devastado, sentindo que havia sido esmagado não apenas pela rejeição, mas pela comparação cruel. Theo implora desesperadamente para que Meryl espere,
segurando o braço dela para impedir que vá embora. Na mente dele, aquilo parecia a cena de um romance emocionante. Ele se via como o protagonista trágico, o gato pobre, mas sincero, enquanto a mulher que amava estava sendo levada por um rival rico e arrogante. Com a voz tremendo, ele abre o coração, relembrando os momentos que passaram juntos, os sorrisos trocados e as conversas que acreditava terem significado algo especial. Porém, Meryl interrompe friamente, dizendo para que ele não se iluda. Ela afirma que apenas sorriu por educação e que ele interpretou tudo errado. Ela aponta diretamente para Theo enquanto diz isso, deixando claro que ele nunca esteve em seus planos. As palavras atravessam o peito dele como uma lâmina. O mundo parece girar enquanto sua esperança se desfaz por completo. Meryl parte ao lado de Oren, o filho do gato mais rico da vila, e Theo fica para trás, humilhado diante de todos. Incapaz de suportar os olhares, ele foge chorando. Naquela noite, toma uma decisão. Deixará sua aldeia e se tornará um mercador viajante. Ele jurará enriquecer e provar seu valor, custe o que custar. Enquanto Theo termina essa parte da história para Sejun e os coelhos, o ambiente fica pesado. No começo do relato, todos estavam nervosos e sentindo pena dele. Sejun, em especial, começa a se sentir culpado por ter pressionado Theo antes. O gato explica que seguiu todos os procedimentos formais e gastou as economias de uma vida inteira, menos 50 moedas da torre, para obter a licença oficial de comerciante ambulante e os documentos necessários. Restaram apenas 5 moedas, que ele planejava investir com cuidado, comprando algo para revender. Foi nesse momento que encontrou Scarron. Scarron se apresentou como um goblin experiente e amigável, oferecendo informações valiosas a um novato. Theo, ainda ingênuo e inexperiente, aceitou conversar com ele na estalagem. Scarron falou longamente sobre itens trazidos de fora da torre, afirmando que eram extremamente raros e muito valorizados nos andares superiores. Disse que criaturas colecionavam esses objetos como hobby e pagariam fortunas por eles. Theo perguntou por que algo tão precioso estava sendo vendido tão barato. Scarron respondeu que era apenas um gesto de boa vontade, um veterano ajudando o iniciante a começar bem. Convencido pela conversa suave, Theo comprou tudo rapidamente, acreditando que faria um grande lucro. Scarron ainda entregou um bônus, um pedaço de papel com a localização de um novo usuário da loja de sementes. Ele afirmou que Theo poderia lucrar bastante vendendo para esse novato isolado. Theo acreditou que aquela informação era um presente especial. Sem perceber a armadilha, entregou todo o dinheiro restante a Scarron e partiu cheio de expectativas. Durante a viagem, passou fome, poupando cada recurso, imaginando o sucesso que alcançaria. No entanto, suas esperanças começaram a ruir conforme a realidade se mostrava diferente do que lhe prometeram. Ele correu e se esforçou ao máximo para chegar até ali, mas ao perceber que os itens eram comuns e sem valor mágico real, sentiu que tudo havia sido em vão. Sejun inicialmente pensa que Theo é frágil demais, mas então uma ideia começa a surgir em sua mente. Sejun respira fundo e oferece mais um peixe assado para Theo, tentando acalmá-lo, mas Theo, lembrando do que aconteceu antes, estreita os olhos com desconfiança. Ele diz que não cairá no mesmo truque 2 vezes, e que não é tão ingênuo assim. Sejun garante que desta vez está oferecendo o peixe de forma sincera, considerando até mesmo os 5 peixes anteriores apenas como um gesto amigável. Theo o encara com olhos cheios de esperança, perguntando se ele realmente está falando sério. Sejun confirma que quer ajudar, mas deixa claro que não faz nada sem condições. Então pergunta diretamente se Theo estaria disposto a trabalhar com ele. Sejun sorri de maneira estratégica e observa atentamente a reação do gato. Ele registra mentalmente mais um capítulo em seu diário sobre sua vida na torre. Hoje conheceu um possível parceiro, embora um pouco submisso e inseguro. Em seguida, pergunta novamente se Theo quer formar uma parceria comercial. Sejun acredita que Theo aceitará, julgando que ele não tem muitas alternativas. Theo fica em choque e pergunta se ele realmente quer trabalhar juntos, se não está brincando. Sejun confirma com firmeza que precisa de um comerciante competente para vender seus produtos fora da caverna. Mesmo assim, Theo abaixa as orelhas e diz que não acredita que seja bom o suficiente. Ele se descreve como um novato inútil que já falhou em seu primeiro investimento. Sejun rebate dizendo que, apesar dos erros, Theo demonstrou qualidades importantes de um comerciante: menos coragem para viajar, disposição para investir e habilidade para conversar. Ele admite que foi tocado pela história de Theo e por isso deseja torná-lo seu parceiro. Surpreso, Theo pergunta quais seriam exatamente os termos desse acordo. Antes de explicar, Sejun faz um gesto para os coelhos prepararem algo. O casal de coelhos rapidamente organiza um cenário quase festivo. Criam cadeiras com folhas de cebolinha, montam um guarda-sol improvisado e decoram o espaço com guirlandas feitas de flores de tomate. A atmosfera lembra uma pequena praia particular dentro da caverna. Sejun se acomoda confortavelmente, bebendo de uma garrafa feita de folhas, enquanto os coelhos os abanam,
criando um ambiente relaxante. Ele relembra em voz alta a situação desesperadora de Theo, enganado por um mercador suspeito e sem dinheiro para investir novamente. Então, animado, finalmente apresenta sua proposta. Sejun sugere uma parceria vantajosa para ambos. Ele fornecerá seus próprios produtos para que Theo venda nos andares superiores. Em troca, receberá uma porcentagem sobre o valor das vendas. Theo pergunta qual seria o incentivo para ele. Sejun explica que Theo deverá vender acima do preço base marcado. Quanto maior o preço final, maior será o ganho dele. Ele demonstra confiança na capacidade do gato de persuadir compradores e oferece um incentivo de 35% sobre o valor adicional das vendas. Theo reage indignado, achando que 35% é pouco demais. Ele acredita que os termos são injustos e que está sendo novamente colocado em desvantagem. Enquanto reclama, pega seu copo e bebe, convencido de que Sejun está tentando tirar proveito dele. Antes que possa recusar oficialmente, Sejun pede que os coelhos tragam algo. Eles retornam carregando uma pilha generosa de peixes assados, espalhando o aroma pela caverna. Sejun revela que o acordo inclui mais do que apenas porcentagens. Ele promete pagar a Theo 10 peixes assados por semana, ou o valor equivalente em moedas da torre. Theo fica completamente maravilhado com a oferta inesperada. Sejun explica que esses são os termos principais do contrato. A boca de Theo começa a salivar incontrolavelmente ao ouvir sobre os peixes. Sejun pergunta se ele quer fechar o acordo imediatamente. Mesmo tentado, Theo lembra das traições passadas. Meryl, Scar menos, e tenta manter a cautela. Ainda assim, a visão dos peixes dificulta qualquer resistência. Limpando a baba do rosto, Theo propõe uma contraproposta. Aceitará se receber 20 peixes por semana. Sejun sorri, dizendo que Theo está aprendendo a negociar. Fingindo generosidade, aceita o pedido e acrescenta mais 5 peixes ao acordo. Uma pilha de 25 peixes grelhados aparece diante de Theo, que quase perde o controle. Então Sejun adiciona mais um benefício. Enquanto trabalhar com ele, Theo poderá comer quantos peixes quiser na caverna. Sejun repete cuidadosamente todos os termos. Theo, tomado pela empolgação, praticamente esquece qualquer dúvida que tinha. Quando Sejun pergunta se ele tem papel, Theo rapidamente tira um pedaço. Sejun escreve as cláusulas, assina como parte A e entrega o documento. Theo coloca a pata sobre o papel como parte B. Sejun declara que o contrato está selado. Só então Theo percebe que assinou sem pensar duas vezes. O contrato flutua no ar e desaparece, sendo oficialmente reconhecido pela torre. Uma janela surge listando todos os detalhes do acordo. Trata-se de um contrato vitalício de distribuição, com efeito imediato. Theo será responsável por vender os produtos de Sejun durante toda a sua vida e trazer os lucros de volta. Como compensação fixa, receberá 25 peixes grelhados por semana ou o valor equivalente em moedas. Além disso, o contrato inclui um incentivo adicional de 3 a 5% sobre as vendas. As cláusulas especiais especificam que Sejun fornecerá as colheitas. O contrato será cancelado se as vendas não alcançarem 5 moedas da torre em um mês. Theo deve vender acima do preço base. Está proibido de firmar contratos extras sem autorização. E por fim, deverá usar seu sotaque felino ao vender, como parte da estratégia de marketing. Sejun fica satisfeito ao ver o contrato validado pela torre, sabendo que documentos assim são difíceis de quebrar. Theo, por outro lado, sente um misto de empolgação e desespero, questionando como assinou algo tão sério como seu primeiro contrato oficial. Movido pela curiosidade, pergunta sobre a cláusula do sotaque felino, dizendo que se sente constrangido ao usar o jeito de falar de sua aldeia. Sejun ri discretamente e diz que ele entenderá o motivo em breve. Sejun estende a mão para selar o acordo com um aperto, mas Theo a afasta, ainda desconfiado. Sejun então lembra que o contrato será rescindido se ele não atingir a meta mensal, o que lhe dá uma saída caso fracasse. Ele dá um leve tapinha na cabeça do gato, dizendo que confia nele como um mercador engenhoso. Ao ouvir isso, Theo não consegue evitar um pequeno sorriso. A curiosidade fala mais alto e ele pergunta quais produtos irão vender. Sejun responde com confiança: tomate e cereja. Theo franze a testa confuso. Sejun então entrega um tomate recém-colhido. Para surpresa do gato, trata-se de um tomate cereja mágico, que aumenta temporariamente o poder mágico em 0,1 por 10 minutos. Theo pergunta qual será o preço de venda. Ele imagina que talvez consiga 0,01 moeda da torre de iniciantes. Porém, Sejun declara que o preço será 0,05 moeda da torre por unidade. Theo fica chocado, achando absurdo alguém pagar tanto por um simples tomate. Mas então percebe algo interessante. Se não vender o suficiente para alcançar 5 moedas no mês, o contrato será encerrado e ele ainda poderá aproveitar os peixes enquanto isso durar. Pensando em sua primeira viagem, pergunta quantos tomates deverá levar. Sejun sugere levar 1000 tomates. Ele já preparou uma cesta com a quantidade exata e também separou os 25 peixes prometidos. Theo então revela seu item especial chamado pacote. Um tecido com magia de expansão espacial, preservação e redução de peso. Ele explica que pode armazenar todos os produtos mantendo-os intactos por muito tempo. Theo cobre os tomates e os peixes com o tecido, que se transforma em uma pequena bolsa após ativar a magia. Sejun comenta como aquilo é conveniente. Theo promete retornar com boas notícias. Sejun e os coelhos acenam enquanto ele parte. Dias depois, Theo chega ao 38º andar.
onde encontra um grupo de despertos lutando contra uma aranha gigante. A aranha solta um guincho estridente, enquanto os despertos se reorganizam rapidamente ao redor dela. O grupo se move com coordenação, determinado a impedir que o monstro escape. A criatura investe com suas patas afiadas, tentando perfurar as defesas. O líder da equipe ergue um grande escudo e bloqueia o ataque no momento exato, absorvendo o impacto lateral. Ao mesmo tempo, os magos lançam bolas de fogo consecutivas, forçando a aranha a recuar e desviando sua atenção. Aproveitando a abertura criada pelos feitiços, o líder avança com precisão e desfere um golpe decisivo, decapitando a aranha com um único movimento poderoso. Esse homem é Kim Dong-sik, o respeitado líder da Guilda da Fênix. Sua equipe explode em comemoração. Os membros da guilda elogiam Dong-sik por finalizar a batalha com um único ataque limpo. Ele, no entanto, mantém a postura humilde e pede que todos permaneçam atentos até o fim. Ainda há trabalho a fazer. Verificar a área, recolher materiais e garantir que nenhum outro monstro esteja por perto. Seus olhos pousam em Jessica, uma das integrantes, e ele a repreende com seriedade, lembrando que não tolerará outra tentativa de fuga como a da última missão. Jessica responde com um sorriso provocador, flertando abertamente e dizendo que confia totalmente nele. Dong-sik tenta manter a compostura diante do comportamento dela, mas sua atenção é desviada por um leve movimento vindo dos arbustos próximos. Em um instante ele assume postura de combate, desembainha a espada e exige saber quem está escondido ali. A equipe imediatamente se coloca em alerta. Para surpresa geral, quem surge é Theo, saindo cuidadosamente da vegetação. Ele ajeita a capa, limpa o pó das patas e se aproxima com ar profissional, apresentando-se como mercador viajante disposto a negociar. Os membros da guilda ficam perplexos ao ver um gato falando e oferecendo produtos. Alguns membros comentam sobre o quão fofo ele é. Um deles até menciona as patas macias. Theo quase perde o foco com os elogios inesperados, mas se lembra do conselho de Sejun sobre usar o sotaque felino para chamar a atenção. Percebe que realmente está funcionando. Ele retira os tomates cereja da bolsa e os exibe como sua mercadoria principal. Porém, ao ver apenas pequenos tomates, os humanos demonstram pouca empolgação. Dizem que, se ele pretendia vender comida em meio a uma batalha intensa, deveria ter trazido algo mais substancial, como carne ou pão. Theo suspira e murmura que humanos são previsíveis demais. Ele afirma com convicção que os tomates cereja não são comuns. Sugere que verifiquem suas janelas de status para confirmar os efeitos. Lembra que uma garota de cabelo rosa fez isso anteriormente. Explica que consumir apenas 10 gramas do tomate pode reduzir permanentemente gordura corporal. Ao ouvir essa informação, os membros da guilda começam a se entreolhar. Theo reforça que eles ainda não entenderam o verdadeiro valor do produto. A revelação causa um alvoroço imediato. Vários membros da equipe avançam na direção de Theo, querendo comprar os tomates antes que acabem. Enquanto isso, na caverna, Sejun continua colhendo mais tomates com eficiência. Ele acabou de subir de nível, recebendo um bônus de atributo. A coelha o acompanha no trabalho, e ele comenta se Theo já deve ter encontrado algum grupo de caçadores. Inicialmente, os tomates parecem aumentar apenas o poder mágico, mas uma análise mais cuidadosa revela algo ainda mais valioso. Além do aumento temporário de marca-passo, cada tomate dissolve 10 gramas de gordura e promove leve rejuvenescimento corporal, sem efeitos colaterais aparentes. Sejun percebe que criou, sem querer, o alimento perfeito para dietas. Ele acredita que o potencial de vendas é enorme, pois muitas pessoas buscam formas eficazes de emagrecer. Enquanto isso, Theo observa incrédulo ao perceber que conseguiu vender todos os tomates que levou. Ele mal consegue processar o sucesso repentino, sentindo uma mistura de orgulho e choque. Perdido em seus pensamentos, Sejun calcula em voz alta se havia cerca de 70 mudas de cenoura crescendo. O coelho marido, ao seu lado, parece concordar com um leve aceno. Das 1000 sementes de cenoura compradas na loja de sementes e plantadas com cuidado, apenas 7 germinaram. O número é frustrante. Ele começa a refletir sobre as possíveis causas dessa taxa extremamente baixa. Será que sua inexperiência como agricultor é o principal problema? Ou o solo da caverna não é fértil o suficiente para esse tipo de cultivo? Apesar das dúvidas, Sejun decide continuar utilizando seus métodos atuais, determinado a melhorar com o tempo. Mesmo diante das dificuldades, ele mantém uma postura otimista, acreditando que eventualmente encontrará uma estratégia mais eficiente de plantio. Agora que Theo está ao seu lado para vender a produção, ele entende que precisa aumentar a produtividade ao máximo. O coelho marido parece compartilhar dessa visão. De repente, um movimento chama sua atenção. Ele se vira e vê o coelho guerreiro negro arremessando uma tocha para o alto próximo ao lago. Assim que a chama se aproxima da superfície da água, várias piranhas saltam violentamente. O coelho negro já havia antecipado aquilo. Ele salta em direção aos peixes no exato momento em que surgem e desfere golpes precisos com seu martelo, acertando cada um no ar. Após os ataques, aterrissa com equilíbrio perfeito e ainda consegue recuperar a tocha antes que toque o chão. Todos observam impressionados enquanto ele executa a caçada com habilidade crescente. Sejun elogia, afirmando que suas técnicas melhoraram consideravelmente. Ao notar um brilho envolvendo o corpo do coelho,
percebe que ele está subindo de nível. Ele parabeniza o guerreiro, dizendo que é a primeira vez que presencia aquilo, embora já tenha visto os coelhos brancos evoluírem durante o cultivo. O coelho negro subir de nível era algo raro. Sejun acaricia sua cabeça e diz que ele está se tornando um verdadeiro caçador. O coelho exibe orgulhosamente sua conquista para os irmãos, que batem palmas animados. Depois de tanta empolgação, Sejun sugere que façam uma pequena pausa. Durante o intervalo, propõe que tomem café. Ele pega o copo que recebeu de Tel e o abre com curiosidade. Para sua surpresa, encontra vários sachês de café armazenados dentro. Sejun abre um sorriso largo. Ele percebe que Tel e Scarun cometeram um erro enorme. Nunca abriram o copo para verificar o conteúdo. Se Tel tivesse descoberto o café e tentado vendê-lo, Sejun admite que teria gasto todas as suas moedas para comprá-lo. Abrindo um dos pacotes, ele agradece mentalmente pela ignorância deles, pois acabou obtendo algo extremamente valioso sem custo adicional. Ele despeja o pó de café na garrafa de água, mesmo sabendo que não possui utensílios adequados para ferver ou preparar adequadamente. Ele comenta que, mesmo sem água quente ou gelo, simplesmente poder tomar café naquele lugar já é um luxo indescritível. Talvez não possa fazer um americano tradicional ou uma versão gelada refinada, mas ainda assim é café. Em seguida, convence a abelha venenosa a adicionar um pouco de mel na mistura. Agradece enquanto ela deposita o mel espesso na garrafa. Após misturar bem, cria sua bebida improvisada e a batiza de americano com mel. Pó de café dissolvido na água fria da caverna combinado com mel fresco. Ele elogia a harmonia entre o amargo e o doce. Segundo Sejun, apenas um gole dessa bebida já é capaz de aliviar fadiga e fome. Ele bebe generosamente e considera o sabor surpreendentemente agradável. Em seguida, oferece o café aos coelhos. O coelho negro experimenta primeiro, mas imediatamente é dominado pelo amargor intenso e fica atordoado. Os outros, curiosos, também provam e rapidamente percebem que o sabor é forte demais para eles. Sejun ri ao ver o coelho cuspindo a bebida, dizendo que talvez as línguas deles sejam mais sensíveis ao amargo do que a dos humanos. Enquanto ri da reação dos coelhos ao café, Sejun percebe algo inesperado. Ele vê a abelha venenosa voando em direção a uma estrutura que começou a se formar dentro da caverna. Aproximando-se com curiosidade, chama por ela. A abelha, animada, o conduz até o local e revela o que construiu. Uma colmeia. Por um momento, Sejun fica surpreso, perguntando se aquilo é realmente o que parece. Então entende menos. A abelha finalmente decidiu se estabelecer ali de forma permanente. Ele pede confirmação e ela responde com entusiasmo. Sejun e os coelhos comemoram a novidade. Antes era triste vê-la partir todas as noites. Agora, ela faz parte definitiva da família. Empolgado com a mudança, Sejun pensa em organizar uma pequena celebração. Porém, nesse instante, surge uma mensagem do gerente da torre. A nova missão solicita 10 tomates cereja mágicos. Diferente das anteriores, não há recompensa listada. A penalidade por recusar é decepção. Sejun estranha esse novo tipo de punição. Ele começa a suspeitar que o gerente, depois de observar seu acordo com Tel e as missões adiadas, mudou de abordagem. Em vez de ameaçá-lo com morte, agora parece agir de forma quase carente. Sentindo um leve incômodo pela situação do gerente, Sejun decide entregar os tomates solicitados. Ele envia os 10 tomates cereja mágicos e o mestre da torre os recebe com gratidão, chegando até a agradecer explicitamente. Agradecimento não era algo comum vindo dele. Sejun fica surpreso, mas logo abre um sorriso presunçoso, satisfeito por ver o gerente expressando reconhecimento. No entanto, quase imediatamente percebe que sua atitude foi um pouco submissa demais. Esse pensamento o deixa desconfortável. Ele nem percebe o coelho marido ao fundo, tomando café tranquilamente. Em outro andar da torre, a cena muda para uma mesa onde um goblin coloca uma bebida diante de si. Ele é Scarun, o mesmo que enganou Tel. Ele demonstra irritação, comentando que o gato, tão fácil de enganar, ainda não retornou. Um dos goblins pergunta se ele está falando daquele mercador novato que comprou seus itens recentemente. Outro elogia a astúcia de Scarun por ter vendido produtos comuns como se fossem mágicos, dizendo que gostaria de aprender aquele truque. Então perguntam por que ele parece preocupado com Tel. Scarun explica que Tel gastou todo o dinheiro que tinha comprando seus itens, e que já deveria ter voltado reclamando da falta de vendas. O fato de ele não ter aparecido o deixa intrigado. Um dos amigos pergunta se ele está realmente preocupado, e o que faria se o gato retornasse. Scarun responde que, sendo um cara legal, não poderia simplesmente ignorá-lo. Compraria um copo de leite, falaria sobre uma nova oportunidade lucrativa e até lhe emprestaria dinheiro para investir. Os outros goblins ficam impressionados com a aparente generosidade. Então Scarun revela seu verdadeiro plano. O empréstimo viria com juros altíssimos. Tel, já sem recursos, teria que trabalhar incansavelmente para pagar a dívida. Como os juros cresceriam constantemente, ele jamais conseguiria quitar o valor total. Scarun faz uma expressão sombria e afirma que o gato acabaria trabalhando como escravo até o fim da vida. Os outros goblins elogiam sua inteligência perversa. Um deles sugere que seria melhor encontrar Tel rapidamente, já que não é fácil achar alguém tão fácil de manipular. Scarun apenas ri, confiante de que ainda há tempo. Ele aconselha os amigos a não caçarem suas presas de maneira precipitada, mantendo sua postura relaxada. Em seguida,
Sugere que verifiquem o ranking diário de vendas dos mercadores ambulantes. Os outros concordam que já está na hora da atualização. Eles abrem as janelas de informação diante deles, revelando as classificações baseadas no volume de vendas. Scar 1 observa que alcançou a posição 999ª e fica satisfeito por finalmente entrar no top 1000. Seus amigos demonstram admiração. Scar 1 ri internamente, convencido de que valeu a pena vender aqueles itens inúteis para o gato ingênuo. Porém, ao olhar novamente para o ranking, seu sorriso desaparece. Seus olhos se arregalam ao ver Theo ocupando a 982ª posição. Os outros goblins começam a cochichar, perguntando se não é exatamente o gato de quem estavam falando. De repente, Scar 1 bate a mão na mesa com força e exige saber como Theo conseguiu subir tantas posições em tão pouco tempo. Ele não consegue aceitar que o gato tenha obtido sucesso. A cena muda para o retorno de Theo à caverna de Sejun. Assim que o vê, Sejun o chama em tom sério, perguntando onde ele esteve por tantos dias. Theo, com expressão nervosa e quase culpada, pede desculpas rapidamente. Ele promete que, mesmo que venda tudo, não ficará vagando por outros andares na próxima vez. Surpreso, Sejun pergunta por quantos dias ele ficou tocando por aí. Theo responde que foram 4 dias vendendo, mas o que realmente surpreende Sejun é o tempo total da viagem, 14 dias, considerando 10 dias de ida e volta e 4 dias de vendas. Isso significa que Theo vendeu tudo logo após chegar ao 30º andar. Sejun coloca a mão no ombro de Theo e assume uma expressão intimidadora. Ele exige que o gato conte todos os detalhes se não quiser ver seu lado furioso. Apavorado, Theo relata tudo o que aconteceu aos caçadores. Sejun pergunta várias vezes se realmente venderam todos os tomates. Theo insiste que foi exatamente como disse. Então entrega a bolsa contendo 50 moedas da torre. Sejun verifica cuidadosamente cada moeda antes de guardar. Com um tom formal, Sejun elogia Theo pelo bom trabalho como funcionário da loja. Ele também entrega o incentivo correspondente, 2 moedas da torre. Theo, confuso, pergunta se não era considerado um vendedor engenhoso. Sejun responde friamente que ele foi rebaixado temporariamente, criticando o fato de ter demorado 4 dias para retornar depois de esgotar o estoque. No entanto, acrescenta que, se trabalhar duro na próxima vez, poderá recuperar seu título e até aumentar o incentivo para 5 moedas. Theo aceita a crítica e promete se esforçar ainda mais. Sejun então pergunta por que Theo continua falando com seu sotaque felino o tempo todo. Theo responde que decidiu manter esse jeito de falar porque os humanos parecem gostar. Sejun ri e comenta que em breve todos saberão seu nome. Confuso, Theo pergunta o que ele quer dizer. Sejun explica que o nome do agricultor aparece na janela de status do tomate cereja, então as pessoas eventualmente descobrirão quem cultivou o produto mágico. Ao ouvir isso, o pelo de Theo se arrepia. Ele percebe que pode estar em apuros. Existe um sistema na torre que protege fornecedores ocultando suas identidades. A classe de mercador errante iniciante impede que comerciantes poderosos descubram a origem dos produtos. Como Theo ainda é iniciante, o nome de Sejun foi automaticamente ocultado da janela de status dos tomates. Sejun ainda não sabe disso. Theo teme que quando ele descobrir a verdade fique furioso. Ele começa a imaginar ser rebaixado novamente, talvez até virar estagiário ou funcionário temporário. Quando Sejun pergunta no que ele está pensando, Theo rapidamente responde que não é nada. Em seguida, pede mais tomate cereja para vender imediatamente. Sejun diz que é cedo demais e sugere que ele descanse alguns dias, além de precisar receber seu pagamento semanal. Mas Theo insiste que precisa trabalhar enquanto todos estão ocupados. Ele corre até o coelho que carrega os tomates recém-colhidos e começa a colocá-los em seu pacote mágico, surpreendendo o coelho com sua pressa. O objetivo de Theo é claro, remover a restrição que oculta o nome do cultivador. Para isso, precisa acumular um Antel Seriumibia, 000 moedas da torre e se tornar um comerciante de nível médio. A cena muda para um prédio moderno na Terra, onde membros da Guilda da Fênix estão reunidos. São os mesmos aventureiros que compraram os tomates cereja mágicos de Theo. Um homem tenta convencer seus colegas sobre algo impressionante, mas eles demonstram ceticismo, dizendo que aquilo parece impossível. Enquanto discutem, Kim Dong-sik recebe uma mensagem no celular, é de sua filha, contando que os tomates cereja que ele trouxe fizeram enorme sucesso entre suas amigas. Elas ficaram com inveja e agora querem mais. A mensagem pede que ele compre novamente para sua filha querida. Dong-sik se emociona ao ler. Um colega pergunta o que aconteceu, e ele explica que sua filha sempre reclamou das dificuldades com dieta, mas hoje estava feliz, e até disse que o amava. Ele admite que da última vez comprou apenas 20 tomates, deixando o restante para seus companheiros de equipe. Não imaginava que sua filha fosse gostar tanto. Se soubesse, teria comprado todos. Outro homem pergunta se são os tomates vendidos pelo gato ambulante, e por que as garotas parecem tão obcecadas por eles. Um terceiro comenta que também presenteou uma garota com tomate cereja, e percebeu que o relacionamento melhorou bastante depois disso. Os amigos ficam surpresos com o relato. 2 deles começam a discutir acaloradamente por causa das frutas restantes. Um chega a oferecer uma quantia absurda por cada tomate. Dong-sik interrompe a disputa, dizendo que aquilo está fugindo do controle. Ele ordena que convoquem toda a equipe. Ele declara que irão imediatamente ao 38º andar. Alguns subordinados questionam a decisão, argumentando que não faz muito tempo desde a última expedição e que outra missão pode gerar reclamações.
Porém, nesse momento, as integrantes femininas entram na sala, afirmando que já estão prontas para partir. Elas exibem suas cinturas mais finas com confiança, claramente motivadas pelos resultados dos tomates cereja. Uma das garotas admite que já separou moedas da torre para comprar mais tomate cereja, mas rapidamente se corrige, dizendo que juntou o dinheiro para a expedição. Jéssica comete um deslize semelhante, deixando claro que o verdadeiro objetivo é garantir mais daquelas frutas mágicas. Dong-Shik suspira, percebendo que não há como evitar. Ele ordena que todos se preparem imediatamente. Os homens demonstram animação para a missão, enquanto as mulheres estão ainda mais empolgadas com a possibilidade de adquirir novos tomates. Determinado, Dong-Shik decide que fará qualquer coisa para garantir os tomates e continuar sendo um ótimo pai. A cena retorna para dentro da torre, onde Theo caminha pelos andares intermediários refletindo sobre sua meta de acumular 1000 moedas da torre. Ele parece cansado e mentalmente sobrecarregado. Observa que seu pacote mágico só comporta 150 tomates por vez. Mesmo que venda todos de uma vez, precisará fazer mais de 10 viagens completas para alcançar seu objetivo. O cálculo desanima. Ainda assim, decide afastar os pensamentos pessimistas e focar em maximizar seus ganhos atuais. Ele está novamente no 38º andar, o mesmo local onde encontrou os caçadores anteriormente. Theo olha ao redor tentando identificar se aquele era o ponto onde os humanos se reuniam da última vez. Ele começa a procurar discretamente, mas antes que encontre alguém, é avistado primeiro. Os membros da Guilda da Fênix o reconhecem imediatamente e avisam os companheiros com entusiasmo que o gato mercador retornou. Surpreso com a recepção calorosa, Theo pergunta se estavam realmente procurando por ele. Um dos homens confirma e diz que estão esperando naquele andar há 3 dias, sem saber quando ele voltaria. Em seguida, pergunta se ele ainda tem tomates cereja mágicos disponíveis. Theo fica impressionado ao ouvir que enfrentaram uma área perigosa por 3 dias apenas para comprar os tomates. O homem pergunta se o preço permanece 0,05 moeda da torre por unidade. Percebendo a oportunidade de aumentar os lucros, Theo decide agir estrategicamente. Ele informa que o preço foi ajustado. A reação imediata de choque chama a atenção de Dong-Shik, que se aproxima para ouvir melhor. Ele pergunta qual é o novo valor. Theo, mantendo a postura confiante, começa a anunciar o preço atualizado. Theo anuncia o novo preço, 0,07 moeda da torre por tomate. Apesar de manter uma postura firme, por dentro ele está nervoso, imaginando se exagerou no aumento. Para seu grande alívio, Dong-Shik não demonstra qualquer hesitação. Pelo contrário, afirma que deseja comprar 200 tomates imediatamente e deixa um saco pesado de moedas da torre aos pés de Theo. Os outros membros da equipe também consideram o valor justo, argumentando que um item tão raro e eficaz não deveria ser vendido barato. Além disso, temem perder a chance caso os tomates não estejam disponíveis novamente tão cedo. Em seguida, todos começam a fazer seus pedidos apressadamente. Theo vende tudo mais uma vez. Ele fica satisfeito, mas ao mesmo tempo incrédulo com a facilidade da negociação. Sua cesta está completamente vazia e diante dele há vários sacos cheios de moedas da torre. Mesmo com o preço mais alto, os 150 tomates desaparecem em questão de instantes. Dong-Shik pergunta quando ele retornará. Theo, já pensando estrategicamente, pergunta se poderiam esperar no mesmo local. Se for assim, poderá voltar em cerca de 10 dias. Dong-Shik considera a resposta perfeitamente razoável e diz que esse tempo será suficiente para concluírem outra missão e se reorganizarem. Dong-Shik garante que voltarão em 10 dias para comprar mais. Após a conversa, ele ordena que sua equipe finalize os preparativos e deixem o andar após concluírem a missão da aranha. Os membros da guilda se mobilizam com determinação. Theo, por sua vez, ri discretamente ao perceber que conquistou clientes fixos. Agora, juntar um fundo 000 moedas da torre para subir de nível como comerciante parece realmente possível. Seu plano é simples: acumular as moedas, revelar Sejun como fornecedor e recuperar oficialmente seu título de vendedor engenhoso. Quando está prestes a partir, um grupo de garotas o interrompe animadamente, chamando-o de Senhor Gato. Theo vira-se curioso. Ele ouve uma delas comentar que eles se parecem muito, enquanto outra concorda empolgada. Theo corrige educadamente, dizendo que seu nome é Theo, não Senhor Gato. A garota da frente se apresenta como Surra e pede desculpas. Ele pergunta o que ela quis dizer com aquela semelhança, e Surra explica que ele se parece com um gato que ela conhece. Theo, confiante, afirma que deve ser engano, pois ele é o único gato bonito do mundo. Ele começa a se despedir dizendo que está ocupado, mas Surra rapidamente revira sua bolsa e pede que ele espere um momento. Ela retira um pacote vermelho comprido. Theo observa curioso e pergunta o que é aquilo. Surra explica que se chama Churu, um famoso petisco coreano para gatos. Theo abre a boca para experimentar, ainda perguntando o que exatamente é Churu, mencionando que geralmente só come peixe grelhado, mas assim que prova, interrompe a própria frase, dominado pelo sabor delicioso. Ele segura o pacote com as patas e continua lambendo avidamente. Incapaz de parar, pergunta qual é o sabor que está comendo. Apesar de lembrar peixe, tem um toque suave e derrete na boca. Assim que termina o pacote, olha para Surra com expectativa e pergunta se há mais. Ela revela que possui outros sabores. Theo, completamente animado, pede todos. Surra concorda com uma condição: ele precisa tirar uma foto com ela. Sem entender o que é fotografia, Theo aceita imediatamente em troca dos pacotes restantes. Surra pega o smartphone, pede que ele olhe para a tela e diga paz. Eles posam juntos para a foto. Theo parte feliz, lambendo os pacotes de churu enquanto Surra acena. As amigas dela ficam
ficam surpresas, dizendo que é a primeira vez que vem alguém trazer petiscos para gatos dentro da torre. Perguntam se ela achou o Theo ainda mais fofo pessoalmente. Outra comenta que faz tempo que não havia sorrido daquele jeito. Quando perguntam se voltará para vê-lo novamente, Surra responde olhando para a foto no celular, afirmando que com certeza voltará. A cena retorna à caverna. Seojun está dentro da água incentivando o coelho guerreiro preto durante um treinamento especial de natação. Os outros coelhos observam atentamente da margem. Seojun orienta o coelho a relaxar o corpo e a segurar firme a boia improvisada feita de folhas de cebolinha. O coelho segue as instruções com concentração e Seojun o elogia pelo progresso. Por segurança, ele explica que bloqueou temporariamente os buracos por onde as piranhas costumam surgir, embora ainda esteja apreensivo e tenha verificado o bloqueio várias vezes. Mesmo assim, o nervosismo permanece evidente em seu rosto. O coelho já demonstra habilidade suficiente, então Seojun decide que é hora de praticar sem a boia. Ele relembra o incidente anterior, quando o coelho preto, empolgado após subir de nível, pulou no lago sem pensar e quase morreu. Naquele dia, Seojun entrou em pânico ao vê-lo boiando inconsciente na superfície. A mãe coelha ficou tão desesperada que acabou desmaiando, acreditando que havia perdido o filho. Foi um momento que marcou profundamente todos ali. Felizmente, as piranhas não atacaram naquele episódio. Só de lembrar, Seojun sente o coração acelerar. O coelho preto ri sem graça ao ouvir a história novamente. Agora, com ele fora da água, os outros irmãos se revezam para aprender a nadar também. Após algum tempo brincando no lago, Seojun sente vontade de comer algo doce. Ele procura em sua bolsa o frasco de mel que havia guardado, mas descobre que está completamente vazio. Ele já consumiu tudo da última colheita. Pensando no mel, Seojun se recorda da abelha venenosa que não saiu da colmeia desde que se estabeleceu na caverna alguns dias atrás. Ele começa a se preocupar se algo aconteceu. Ao se aproximar, percebe algo que o deixa chocado. Ao redor da colmeia há inúmeras pequenas abelhas venenosas voando. Ele abre a janela de informações e descobre que são descendentes da abelha venenosa. Fica surpreso, pois não havia notado o crescimento da colônia até aquele momento. Seojun percebe que realmente não havia prestado atenção nos filhotes antes. Pensativo, conclui que, como não vê a abelha há algum tempo e agora ela tem descendentes, deve parabenizá-la. Olhando para seu campo de tomates, decide que não pode visitá-la sem levar um presente. O único presente possível naquele lugar são flores de tomate. Ao se aproximar da colmeia segurando o buquê, as pequenas abelhas ficam agitadas e curiosas. Ele chama a abelha rainha e pede que ela saia por um momento. Com o buquê de flores de tomate nas mãos e 2 coelhos ao seu lado, Seojun explica que trouxe um presente de boas-vindas. Porém, percebe repentinamente que as pequenas abelhas estão agitadas demais. Seus olhos brilham em vermelho e elas avançam furiosamente na direção dele. Os coelhos fogem assustados. O coelho preto invoca seu martelo de guerra, pronto para defender Seojun. Ele questiona as abelhas, pedindo que parem, afirmando que não são inimigos. Dentro da colmeia, algo parece estar reagindo. As pequenas abelhas continuam ameaçadoras enquanto o coelho preto mantém postura de combate. Seojun pede que ele não ataque, embora reconheça que talvez seja necessário para se protegerem. As abelhas investem. Seojun fecha os olhos, preparando-se para as picadas. Mas, de repente, o ataque é interrompido. Quando abre os olhos, vê uma figura desconhecida, uma grande abelha com aparência imponente e uma pequena coroa voando em sua direção. Surpreso, Seojun pergunta se aquela poderia ser a abelha venenosa que ele conhece. A criatura, agora com forma antropomorfizada, está cercada pelas pequenas abelhas, claramente seus filhotes. Ela responde em sua própria língua. Seojun abre a janela de informações e lê: Abelha rainha venenosa. Ele e o coelho preto ficam completamente boquiabertos. Seojun mal consegue processar a transformação e se pergunta se realmente é a mesma abelha que conheceu. A cena muda para a gerente da torre, visivelmente nervosa, suor escorrendo pelo rosto. Ela está lendo atentamente um livro intitulado Guia Definitivo para Gerentes de Torres. O livro explica que abelhas venenosas não são insetos comuns, mas monstros ferozes que caçam outras criaturas. Porém, não há qualquer registro de uma abelha venenosa se tornar amigável com humanos, ou evoluir para uma forma humanoide. Confusa, ela balança a cabeça e se pergunta por que aquela abelha está agindo de maneira tão atípica. Em seguida, olha para sua bola de cristal, onde observa Seojun e a abelha frente a frente. Jun e a abelha se encaram. A gerente decide que, por enquanto, apenas observará a situação, e depois perguntará ao seu sábio avô sobre o fenômeno estranho que está acontecendo. De volta à caverna, Seojun continua completamente surpreso. A abelha venenosa agora possui uma forma humanoide, delicada e imponente ao mesmo tempo. Até o coelho preto fica paralisado de choque, deixando o martelo escorregar de suas patas enquanto permanece de boca aberta. Seojun aponta para ela e pergunta incrédulo se realmente é a mesma abelhinha venenosa. A abelha abre um grande sorriso e confirma com um aceno animado. Os olhos de todos se arregalam ainda mais, incapazes de aceitar a transformação. O coelho preto, que já estava chocado, parece ainda mais atônito. Seojun, ainda tentando processar a mudança, murmura que ela mudou demais. Em resposta, a abelha humanoide faz uma pose charmosa, dobra levemente o braço, aproxima a mão do rosto e pisca com um brilho travesso nos olhos. Em seguida, começa a explicação de como tudo aconteceu, desde o dia em que provou o néctar da caverna pela primeira vez,
Seu corpo começou a apresentar mudanças inesperadas. A cada gole do néctar especial, as transformações se tornavam mais intensas. Seu corpo passou a exalar um cheiro diferente, que incomodava outras abelhas da antiga colônia. Ela também ganhou peso gradualmente. A própria abelha rainha original passou a tratá-la com desconfiança e agressividade. Com o tempo, a pequena abelha percebeu o motivo. Havia desenvolvido a capacidade de pôr ovos. Aquela descoberta a surpreendeu, mas também lhe deu uma oportunidade de independência. Decidida a seguir seu próprio caminho, ela deixou a antiga colmeia e escolheu a caverna de Seojun como novo lar, acreditando que ali seria mais seguro. Durante dias, suportou dores silenciosas enquanto seu corpo continuava evoluindo. Após sucessivas transformações, finalmente alcançou a forma humanoide atual. Ela mesma ficou surpresa ao perceber que havia se tornado uma verdadeira abelha rainha. De volta ao presente, Seojun sorri e a parabeniza por sua evolução. Ele admite que pode parecer estranho, mas trouxe um presente para celebrar. Entrega a ela o buquê de flores de tomate. A rainha fica profundamente emocionada. Seus olhos brilham ao observar as flores e, tomada pela alegria, corre até Seojun e o abraça com força, esfregando as bochechas nele como fazia quando era pequena. As outras abelhas observam curiosas a cena. Ao verem a rainha demonstrando afeto, as pequenas abelhas entendem que Seojun não é um inimigo. Elas voam até ele e começam a se aconchegar, tentando imitá-la. No começo, Seojun se assusta, mas logo se acostuma. As abelhinhas também passam a agir de forma amigável com os coelhos. Enquanto a rainha continua abraçando Seojun, ele acaricia suavemente sua cabeça e diz que também gosta delas. Alguns dias se passam desde esse acontecimento em comum. Seojun está dormindo profundamente quando o coelho preto tenta acordá-lo puxando seu cobertor feito de folhas de cebola. Ao fundo, o casal de coelhos chama com urgência. Meio sonolento, Seojun abre os olhos e vê os filhotes segurando sua mão e puxando-o apressadamente. O coelho marido aponta animado para algo no campo, uma cenoura azul brilhante. Parece que a lua azul passou durante a noite enquanto Seojun dormia. Ainda tentando despertar completamente, Seojun se aproxima da cenoura mágica ao lado dos coelhos. Ele comenta que pensava que a lua azul não afetaria as plantações tão jovens desta vez. Porém, diante da cenoura azul vibrante, percebe que estava enganado. Os coelhos estavam tão empolgados que o acordaram justamente por isso. Decidido, Seojun segura firmemente a cenoura e a arranca da terra com um único movimento. Ao verificar as informações, descobre que se trata da cenoura da agilidade. A lua azul concedeu a ela um efeito especial. Quem a consumir terá aumento permanente de 0,05 no atributo de agilidade. Seojun reflete que o item possui rank E+, e que recebeu 70 pontos de experiência ao colhê-la, acima do padrão comum. Sua proficiência na habilidade colheita também aumenta significativamente. Depois de pensar um pouco, Seojun decide que a cenoura não deve ficar com ele. Ele afirma que foram os coelhos que trabalharam duro para cultivá-la e entrega o vegetal mágico a eles. Os coelhos ficam extremamente felizes. Seojun agradece pela ajuda constante e pede que continuem colaborando. O coelho branco segura a cenoura com orgulho enquanto a mãe coelha e o coelho preto observam com olhos brilhantes. Uma das coelhas, segurando a foice, se oferece para dividir a cenoura igualmente. Ela joga o vegetal para o alto e, com movimentos rápidos e precisos, o corta em 7 partes iguais. Quando retorna ao chão, cada pedaço cai perfeitamente nas mãos de um coelho. Seojun elogia sua habilidade e ela assume uma pose orgulhosa enquanto os outros aplaudem. O coelho preto faz um pequeno beicinho, achando que sua parte parece menor que as demais. Em seguida, Seojun colhe os tomates cereja que receberam a energia da lua azul. Ele separa 5 e os coloca cuidadosamente sobre uma bandeja feita de folhas. Lembrando da missão do gerente da torre, decide entregar um tomate cereja azul. Assim que chama o gerente, o tomate desaparece de sua mão, indicando que a missão foi concluída. A gerente aceita o tomate e agradece formalmente. Seojun sugere que, se ela está realmente grata, poderia conceder uma habilidade especial como recompensa. Ela responde que pensará a respeito e entregará algo depois. Seojun fica curioso sobre o que exatamente isso significa, mas antes que possa insistir, um grito alto ecoa pela caverna. É Theo. Seojun se anima ao vê-lo, mas logo percebe que Theo está cercado por pequenas abelhas venenosas. Elas parecem prontas para atacar. Theo permanece parado, com as garras abertas e expressão de pânico. O coelho preto observa atento. Theo implora para que Seojun peça às abelhas que não o machuquem. Seojun então percebe que Theo não estava presente quando as abelhas nasceram, e talvez elas não o reconheçam. Theo começa a agir como um gato acuado, eriçando o rabo e sibilando, enquanto as abelhas, com olhos vermelhos brilhando, se preparam para investir. Para impedir que as pequenas abelhas atacassem, Seojun agarrou Theo de repente e começou a esfregar o rosto contra o dele, insistindo no gesto como se quisesse provar algo. Ele fazia questão de deixar claro que aquele gato não era o intruso, mas alguém que fazia parte do grupo. Theo se contorcia, reclamando que aquilo fazia cócegas, enquanto Seojun continuava pressionando as bochechas. Ao presenciarem a cena, as abelhinhas começaram a se acalmar e recuaram, entendendo que Theo era aliado. No meio da confusão, alguns pelos do gato entraram no nariz de Seojun, fazendo-o espirrar. Aliviado, Theo agradeceu e, emocionado,
Impressionado, passou a chamá-lo de irmão. Seu Jun, surpreso, puxou a bochecha dele e perguntou por que estava dizendo aquilo de repente. Theo explicou que foi o próprio Seu Jun quem disse que eles eram família, então achou natural tratá-lo assim. Seu Jun retrucou em tom brincalhão que ele era o chefe e Theo apenas o empregado. Não estavam no mesmo nível. A bochecha do gato ficou esticada enquanto ele se desculpava por ter se precipitado e admitia que estava doendo. Depois de soltá-lo, Seu Jun assumiu um ar mais sério e estendeu a mão, pedindo que Theo mostrasse o dinheiro obtido com a venda dos tomates cereja, para que pudessem começar os cálculos. Theo ainda esfregava o rosto quando entregou a bolsa volumosa. Ao abri-la, Seu Jun ficou surpreso ao ver que estava cheia de moedas da torre. Contou uma por uma e confirmou que eram 75 moedas. Ele elogiou o esforço de Theo, mas o gato tinha outra surpresa. Com expressão orgulhosa, mostrou uma segunda bolsa e explicou que havia cobrado um adicional de 0,02 moedas por tomate, já que os compradores estavam esperando ansiosamente pelo produto. Seu Jun analisou a segunda bolsa com expressão controlada. Theo perguntou se ele estava impressionado e afirmou com confiança que fizeram um ótimo trabalho, questionando se agora poderia ser chamado de vendedor Theo. Sem responder diretamente, Seu Jun entregou 2 moedas como incentivo, dizendo que ele havia se esforçado bastante. Ainda assim, voltou a chamá-lo de funcionário, embora desta vez com um leve sorriso. Theo, um pouco abatido, perguntou se não poderia receber um título melhor. Ele argumentou que, depois de tanto esforço, merecia ser reconhecido como o gato vendedor. Seu Jun respondeu calmamente que ele ainda estava longe desse patamar e precisaria continuar trabalhando para conquistar tal posição. Theo começou a desanimar, e o coelho guerreiro preto tentou consolá-lo dando tapinhas em suas costas. Enquanto o gato lamentava a dificuldade de subir na carreira, Seu Jun sorria discretamente, lembrando que já sabia do aumento de preço. Graças ao gerente da torre que observava a situação, Seu Jun havia descoberto que Theo estava lucrando mais por unidade vendida. Ele pensou que talvez devesse recompensar o gerente com outra fruta da lua azul pela informação. Porém, um som de sucção desviou sua atenção. Virando-se, viu Theo saboreando um petisco com expressão de pura satisfação. Intrigado, perguntou o que ele estava comendo. Theo respondeu que se chamava churu. Seu Jun ficou surpreso e quis saber de onde havia conseguido aquilo. Para sua surpresa, um coelhinho atrás também lambia um pacote semelhante. Theo exibiu orgulhoso uma sacola cheia de petiscos e contou que os recebeu de uma humana após tirar uma foto com ela. Comentou que o sabor de frango era bom, mas o de salmão era seu favorito. Seu Jun ficou pensativo. Um humano havia trazido aquilo para dentro da torre. Ele refletiu que existiam apenas 2 formas de itens externos entrarem na torre. A primeira era pelo desaparecimento, quando alguém era invocado trazendo consigo o que carregava. A segunda era através de caçadores despertos, que podiam transportar até 1 kg de objetos externos. Normalmente traziam coisas úteis para sobreviver, não petiscos. Não havia limite para levar itens para fora da torre, mas para entrar sim. Caçadores costumavam carregar smartphones solares, ferramentas básicas, cigarros ou alimentos instantâneos. Itens práticos para escalada. Trazer petiscos para gatos parecia um luxo desnecessário. Enquanto ponderava sobre o motivo de alguém desperdiçar o limite com o churu, uma ideia surgiu de repente. Um sorriso malicioso se formou em seu rosto. Theo, percebendo a expressão estranha, perguntou nervoso se ele queria experimentar um pouco. Sem aviso, Seu Jun arrancou o churu da mão de Theo e declarou que estava confiscado. O gato caiu sentado com um movimento brusco e agarrou a camisa de Seu Jun, implorando pela devolução. Explicou que havia conseguido o petisco ao tirar foto com a garota humana. Seu Jun respondeu irritado que aquele era justamente o problema, menos ele fizeram um acordo sem autorização, e pediu que soltasse sua camisa antes que rasgasse. Lembrando que só tinha aquela. Ainda segurando a roupa, Theo ouviu Seu Jun explicar que a cláusula número 3 do contrato proibia qualquer acordo sem sua permissão. Theo percebeu que havia violado o combinado e pediu desculpas, dizendo que não fez por mal. Seu Jun então suavizou o tom, acariciou sua cabeça e disse para não se preocupar tanto. Ele orientou Theo a esquecer o incidente e focar em encontrar novos clientes. Theo, surpreso, perguntou se isso significava que havia sido promovido. Seu Jun esclareceu que estava concedendo o título de vendedor temporariamente por algumas horas, e que se o desempenho fosse bom, poderia torná-lo permanente. Theo levantou as 2 patas em comemoração. Em clima descontraído, Seu Jun pegou Theo nos braços como se fosse um filhote e o colocou em seu colo perto da fogueira. Perguntou se ele gostava do calor. Um coelho abanava com folhas de cebola, enquanto o outro preparava piranhas cortadas com habilidade e enroladas nas mesmas folhas. Seu Jun abriu outro pacote de churu e começou a alimentá-lo pessoalmente, acariciando sua cabeça. O coelho que abanava observava a cena sorrindo, enquanto Theo aproveitava feliz. Ele se perguntava se ser um gato vendedor realmente trazia esses privilégios. Seu Jun, em tom formal, chamou-o de Senhor Gato Vendedor e perguntou se estava gostando. Theo, radiante, mencionou que também queria peixe grelhado, enquanto continuava sentado sobre folhas de cebola. Seu Jun virou as piranhas na grelha e disse que estariam prontas em 1 minuto. Curioso, perguntou como Theo chegara ao 38º andar sem enfrentar monstros. Theo respondeu com orgulho que possuía licença de mercador ambulante. Ele apontou para o distintivo pendurado no pescoço, explicando que era necessário pagar
pagar uma taxa anual em moedas da torre para manter o status. Quanto maior o nível, maiores os benefícios, incluindo proteção contra ataques de monstros. Seo-jun então perguntou se ele poderia levar outros caçadores consigo usando essa licença. Theo explicou que não, o distintivo era individual, e os monstros atacariam qualquer outro caçador presente. Além disso, mercadores utilizavam um portal exclusivo que só podia ser acessado por quem possuía o registro. Ele mesmo usava esse portal para viajar do 38º andar até o atual sem ser atacado. Subir andares manualmente poderia levar meses. Seo-jun perguntou em que andar estavam. Theo respondeu tranquilamente, 99º andar. A mente de Seo-jun ficou vazia. Theo repetiu a informação, achando que ele não ouvira. A expressão de Seo-jun mudou gradualmente para puro terror. Suas pernas começaram a tremer e ele caiu de joelhos. Theo, preocupado, perguntou se ele estava bem, mas Seo-jun mal conseguia ouvir. O pânico tomava conta enquanto pensava na distância percorrida e na possibilidade de ficar preso ali para sempre. Desesperado, Theo chamou seu nome repetidamente e, sem resposta, deu-lhe um tapa no rosto, apertando suas bochechas para fazê-lo reagir. Apontou que o peixe estava queimando e que todo o esforço estava virando cinzas. Seo-jun voltou a se sentar diante da fogueira, perdido em pensamentos sobre quantos anos levaria para avançar apenas alguns andares. Theo, em tom autoritário, apresentou-se como vendedor Theo e ordenou que ele não deixasse o peixe queimar novamente. Seo-jun respondeu que 1 hora já havia passado. Theo ficou chocado ao perceber o tempo decorrido. De repente, Seo-jun imaginou uma cena fantasiosa, ele próprio como um lendário mercador errante, vestindo roupas antigas, chapéu preto e carregando uma grande bolsa. Caçadores feridos se reuniam enquanto Theo organizava filas. Moedas da torre eram empilhadas em suas mãos. Na fantasia, a multidão o reconhecia como o fazendeiro da torre, e ele vendia seus vegetais enquanto Theo controlava o entusiasmo dos compradores. Empolgado, Seo-jun perguntou se poderia se tornar mercador errante e viajar ao lado de Theo. O gato riu e explicou que apenas criaturas nascidas dentro da torre podiam ocupar essa função. A expressão de Seo-jun mudou completamente. Ele sentiu suas opções se reduzirem drasticamente. Incapaz de conter a frustração, soltou um grito agudo que ecoou pela caverna. Coelhos ergueram as orelhas, abelhas voaram agitadas e até o dragão negro parou de mastigar ao ouvir o som. Depois de algum tempo, Seo-jun percebeu que gritar não resolveria nada. A torre era imprevisível e ele precisava encontrar uma forma de sobreviver ali. Ele pediu desculpas à família da caverna pelo susto. A cena então mudou para um escritório na terra, onde pratos de tomate cereja estavam diante de Michael, vice-presidente da Gaggle, enquanto Jenny, CEO da Eastern, estava sentada ao lado. Jenny confirmou que os tomates vinham ganhando popularidade e explicou que os recebeu de seu irmão, membro da guilda da Fênix. Disse ainda que Michael podia ver a janela de status por ser caçador. Ele lançou o tomate de volta ao prato com desdém. Jenny então questionou se o vice-presidente da Gaggle, responsável por 39% do mercado global de alimentos, havia perdido seu instinto empresarial. Michael lança um olhar frio e intimidador para Jenny, advertindo-a sobre o risco de falar com tanta segurança sobre assuntos delicados. Sem se abalar, Jenny estala os dedos e imediatamente um holograma surge acima do tablet, exibindo informações detalhadas sobre os tomates cereja. A reação de Michael é instantânea, menos ele fica visivelmente surpreso. Pequenas gotas de suor começam a aparecer em sua testa, conforme ele percebe a dimensão daqueles números. Jenny explica que, apesar de sua empresa ainda não ter conseguido descobrir o processo de produção dos tomates, os dados de pesquisa que obtiveram são simplesmente inacreditáveis. Ainda atordoado, Michael se senta novamente e pergunta por que ela decidiu compartilhar aquilo com ele. Mantendo as pernas elegantemente cruzadas, Jenny responde em tom firme que está disposta a negociar essas informações. Em troca, ela quer acesso a um projeto confidencial que a empresa dele vem desenvolvendo. Michael arregala levemente os olhos e questiona como ela descobriu sobre esse projeto secreto. Jenny sorri de lado, insinuando que possui suas próprias fontes de informação. Ela se inclina em direção a ele, diminuindo a distância entre os dois, baixa a voz e estende um tomate cereja em sua direção, perguntando o que ele acha da proposta. Depois de alguns segundos de silêncio, Michael aceita o acordo. Michael leva o tomate à boca e, ao mordê-lo, comenta surpreso que é incrivelmente doce e saboroso. Ele começa a rir alto, enquanto Jenny permanece ao lado, observando com um leve ar de satisfação. Em seguida, Michael pergunta se há outro tomate disponível. Jenny responde de maneira seca que aquele já era o dela. Se ele quiser mais, terá que ir pessoalmente até a torre para conseguir. O episódio se encerra nesse momento.